mi sono preparata. Ma quelli son contro la dieta, non si può, le caramelle proprio è Dieta. Commentavamo prima che va tutto bene finché non usciremo di casa. ah E sì. poi abbiamo un piccolo problema di abbinamento con sopra, sotto.
Buongiorno a tutti, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a esse segundo dia de Seminário Internacional Arte da Bibliografia. Benvenuti a questa giornata della bibliografia. Ontem foi um dia rico, com exposições bastante interessantes. Ieri è stata una giornata molto ricca con relazioni molto interessanti e hoje vamos prosseguir com a programação. Hoje também terá duas sessões, a primeira até 4h30 e a segunda a partir das 4h30 e a segunda, desculpem, 15h30, a partir das 14 até 15h30 e a segunda das 16h. Anche oggi avremo le nostre due sessioni, la prima a partire da ora e la seconda fino alle 3h30, la seconda dalle 4 fino a concludere le nostre discussioni ufficialmente alle 7. Vorrei ringraziarvi per essere presenti, sia i nostri invitati sia il pubblico, e vorrei ricordare quello che sarà un po' la dinâmica dei nostri lavori. Quero agradecer a todos os presentes, os convidados e o público, e quero lembrar as regras que nós demos para que tudo possa fluir da melhor maneira. Nella prima sessione le relazioni hanno la durata di 20 minuti. Io sono sfortunatamente la regolatrice crudele del tempo, faccio la parca e avviso 3 minuti prima della scadenza dei 20 minuti. Come abbiamo fatto ieri, per questa logica del non stancarci troppo davanti al computer, abbiamo deciso che tutta la parte introduttiva dei nostri ospiti non viene fatta in maniera estesa perché troppo tempo se ne va, ma vi ricordo che tutti i nostri invitati, tutti i nostri partecipanti con le loro relazioni hanno una biografia disponibile sul sito del seminario. Detto questo, io ringraziandovi nuovamente, devo dirlo in portoghese, scusate, lembro que os relatores têm 20 minutos à disposição e que a parte introdutória, com os ricos currícula que eles apresentam, não será feita como não foi feita ontem, mas que essas ricas biografias estão disponíveis no site do evento, que convido vocês a visitarem. Dito isso, desejo a todos bons trabalhos e até mais tarde. Detto questo, desidero a tutti voi un buon lavoro e a domani. Lascio la parola alla collega Sabba. Grazie Giulia. Sì, cominciamo quindi questa prima sezione di questa seconda giornata, che è questa ricca. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Eles começam com o primeiro relatório do professor Edoardo Barbieri, Università Cattolica di Milano. Allora, benvenuti a tutti e iniziamo questa prima sessione con la relazione del professor Edoardo Barbieri, che ringraziamo molto per la partecipazione. La relazione ha il titolo Dalla bibliografia alla storia del libro e viceversa, con il caso di un falso falso, da bibliografia a storia del libro e viceversa, come caso di un falso falso. Lascio la parola a te, Edoardo. Grazie, io sono molto lieto e onorato di
partecipare a questo seminario internazionale. Condividerò adesso delle slide che hanno una funzione puramente più decorativa che di sostanza, ma comunque dovrebbero aiutare a seguire meglio la relazione. La storia del libro è una disciplina che, se in forme diverse è stata in realtà coltivata da molto tempo, solo in anni recenti ha raggiunto una sua propria autoconsapevolezza e persino una chiara fisionomia accademica. Non è un caso che nella mia università molti colleghi ancora, anziché usare una dizione così semplice e chiara come storia del libro, preferiscano chiamare la mia cattedra di biblioteconomia, nobile materia che ho anche insegnato per una ventina d'anni, ma nella quale ho scritto ben poco, e la cui esatta definizione, cioè il nomos della biblioteca, temo comunque sfugga a molti di costoro. A riprova del fatto che la storia del libro in Italia è ancora nella sua giovinezza, si consideri che, se alcuni profili di storia del libro, specie a stampa, sono stati con frutto tradotti in lingua italiana dall'inglese o dal francese, penso al volume di Steinbeck, a quello di Gilmont, a quello di Barbier, la produzione di una storia del libro nazionale si limita ad alcuni esperimenti, per i quali, specie per quelli più recenti, il tacere è bello. Ma ancora fresca di stampa, ecco una nuova Histoire du livre et de l'édition, production et circulation, forme et mutation, scritta da Jean Sordet, direttore della Biblioteca Mazzarina di Parigi, nonché della rivista internazionale Histoire et Civilisation du Livre. Qui si legge una possibile definizione sintetica di cosa sia la storia del libro. La storia del libro si basa non solo sulla conoscenza della produzione libraria del passato, ma ugualmente sulla comprensione larga della comunicazione manoscritta, poi a stampa, più in generale grafica, attenta all'insieme delle esigenze che sono messe in gioco nella sua realizzazione concreta, nella sua circolazione, nella sua ricezione e nella sua regolamentazione. Ma non tutto è pacifico. La necessità di chiarire il confronto tra storia del libro e bibliografia, quale disciplina che si occupa di descrivere i libri e organizzarne l'accesso in quanto latori di messaggi, indica che ci sono possibili ambiguità. Vediamo quelle che possono essere imputate alla storia del libro, la quale può in effetti cadere in una deviazione che potremmo definire sociologica. La storia del libro, quale semplice esercizio erudito, basato sulla ricostruzione cronologica della produzione libraria a stampa, ha infatti da tempo lasciato il passo a una visione del libro più ampiamente collegata alla sua presenza nella società. Il fulcro di tale mutazione di prospettive è certo stata l'apparition du livre di Febvre e Martin del 1958, data al 1977 la traduzione italiana. Anni fa, sia in Francia sia in Italia, ne è stato celebrato l'anniversario dell'uscita, per cui si può rimandare alle ottime pubblicazioni uscite in quella occasione. Il problema non è certo quello dei maestri, ma semmai dei loro epigoni. Infatti, una storia sociale del libro e della lettura può essere troppo sbilanciata sul contesto, cosicché ignora la realtà dei libri stessi, la loro concretezza fattuale, non li conosce, si accontenta di titoli, numeri e soprattutto statistiche, diventando spesso una semplice proiezione ideologica di ciò che pensa l'autore. Una storia del libro di questo tipo è incapace di rapportarsi alla bibliografia. Notevolissimo è allora invece lo sforzo costituito da un'opera di eccezionale valore come De l'Argile au Nuage, une archéologie des catalogues, che ha tentato proprio una lettura storica anche del fenomeno dei cataloghi e persino delle bibliografie.
si analizza un esempio relativo a una particolare declinazione della storia del libro, la storia della lettura, rappresentata da un fondamentale contributo come quello titolato proprio Storia della lettura, curato da Guglielmo Cavallo e Roger Chartier. In quell'opera è esplicita la volontà di presentarsi come un primo ma solido esperimento di vera storia della lettura, basata su criteri scientifici. Per questo la necessaria specificazione del titolo nel mondo occidentale, visto che non sono prese in considerazione esperienze estranee all'ambiente dell'Europa occidentale, appunto, e semmai del Nord America postcoloniale. Per questo la ostentata estensione cronologica delle antichità classiche greche e latine alla contemporaneità. Per questo la convocazione di un ricco quanto variegato convivio di specialisti dei diversi ambiti storici presi in esame. Pur notando approcci diversi, dovuti alla formazione e alle personalità dei differenti autori coinvolti, il risultato finale risulta sicuramente omogeneo e capace di fornire un coerente sguardo d'insieme sul fenomeno. Al di là del poter essere percepito in modo superficiale come un fenomeno alla moda, in quanto sembra percorrere vie nuove e un po' stravaganti, scusate, in quanto si applica a un oggetto così volatile come appunto la lettura, il tema della storia della lettura si caratterizza per due aspetti. Innanzitutto la sua difficoltà, in quanto è costituita da un ircocervo di informazioni provenienti da una serie molto varia di fonti che vanno dalle diverse testimonianze scritte a quelle iconografiche, a quelle archivistiche, a quelle statistiche su vendite, commerci e prezzi, ai libri stessi, sia nel senso della loro conformazione grafico-bibliologica, sia in quanto latori di segni d'uso che attestano i modi nei quali tali libri venivano letti. La storia della lettura, pur correndo il rischio di quella deriva ideologica e autoreferenziale che caratterizza le discipline sociologiche fuori da un'applicazione rigorosa, si mostra al contempo come un campo di ricerca di grande interesse e importanza, in quanto va a chiudere, dopo lo studio di progettazione, redazione, realizzazione, stampa e promozione e commercializzazione, quel ciclo vitale del libro, individuato da Luigi Balsamo come la corretta prospettiva nella quale inserire ogni seria considerazione che voglia cogliere il libro nella molteplicità dei suoi aspetti. In altri termini, se la storia del libro non sapesse giungere, almeno come linea prospettica, sino al lettore, sarebbe una storia monca, incapace di cogliere il nesso inscindibile tra contenuto e forma, fra testo trasmesso e strumento di tale trasmissione. Ma a sua volta, anche dal lato della bibliografia possono esserci forti ambiguità. L'esercizio e l'insegnamento della bibliografia possono di fatto trasformarla in uno strano ibrido, a metà strada tra pseudo-filosofia del mondo e informazione generica. Una bibliografia intesa come semplice tecnica di reperimento delle informazioni o come speculazione sui modi del sapere prescinde dalla storia, persino dalla sua storia, divenendo oscura traghettatrice di dati. L'Accademia Italiana ha fornito due importanti contributi, pur tra loro contrapposti, due esempi importanti di studio storico della bibliografia. Quello pubblicato dal sapido volume di Luigi Balsamo, più volte ristampato, e quello fissato nella monumentale raccolta documentaria di Alfredo Serrai, di cui è disponibile anche una più recente sintesi. Entrambi però hanno mostrato quanto la bibliografia debba restare attaccata alla storia. Quanto invece ai possibili virus che attaccano la bibliografia, ci si riferisce innanzitutto alla trasformazione operata da alcuni delle discipline bibliografiche in generiche information science, nelle quali la nobile conoscenza umanistica viene fagocitata da una tanto fumosa quanto approssimativa tecnica di etichettatura semantica,
Si è così confuso uno strumento di conoscenza con altri strumenti commerciali di profilazione dei clienti, mentre la bibliografia dovrebbe essere al servizio della espansione del sapere, cupido di similis, la marcatura dei tag serve a riprodurre all'infinito le scelte già fatte, cupido similis. L'illusione di un aggiornamento alle mode del momento, non meno che l'inettitudine a raggiungere veri traguardi conoscitivi, hanno spinto taluni a svendere il proprium della bibliografia a favore del piatto di lenticchie di qualche riconoscimento del proprio essere alla page, nonché di qualche emolumento. Tale avvilimento concettuale, per cui non si riesce neppure più a comprendere la differenza di valore tra semplice informazione libraria e lavoro bibliografico, è però evidente anche in molta produzione editoriale erudita. Ma allora, quale rapporto esiste tra bibliografia e storia del libro? Senza doversi inventare chissà quale novità o quale strano strumento, quale formula avveniristica, piace qui indicare molto semplicemente come esempio la figura, ad esempio, del domenicano Giovanni Battista Audifredi, che a fine Settecento ha proposto modelli di studio capaci di unire in modo efficace la storia del libro con la ricerca bibliografica. Audifredi, infatti, che lavorava sugli incunaboli in un'epoca assolutamente pionieristica, fu capace di realizzare il catalogo bibliografico, il catalogo librario, scusatemi, della Biblioteca Casanatense di Roma, così come di realizzare invece la bibliografia delle edizioni romane del 400 e un tentativo addirittura di bibliografia delle edizioni italiane del 400. Certo, volutamente l'esempio scelto si colloca nell'ambito della grande erudizione ecclesiastica dell'età moderna e manca certo di una visione chiara del rapporto tra editoria e realtà sociale, ma l'esempio credo sia chiaro. A qualcuno sarà venuto a questo punto in mente di proporre di individuare la congiunzione tra storia e bibliografia, oltre che nella storia della bibliografia, nella bibliografia cosiddetta analitica, dall'inglese analytical bibliography. E in effetti la bibliografia analitica di scuola anglosassone è uno degli sviluppi di tale relazione, in quanto applica una serie di competenze tecniche relative alla storia della stampa, alla comprensione delle caratteristiche delle edizioni impresse con i torchi manuali, alla loro descrizione, al loro studio. In quanto tale si indirizza all'edizione dei testi, proprio perché nasce dall'esperienza di studiare e comprendere la produzione a stampa delle opere di William Shakespeare, con un fine sicuramente edotico. Per comprendere ciò, oltre alla ricostruzione dello sviluppo della disciplina, che è stato già proposto più volte, ad esempio da Pasquale Stoppelli, si considerino 2 volumi inglesi, che per noi sono strumenti molto tecnici per ricavare notizie sulle tecniche della stampa manuale, ma che, sin dal loro titolo, si intendono come manuali ausiliari degli studi filologici bibliografici, e mi riferisco a An Introduction to Bibliography for Literary Students di Ronald McCarroll, che è del 1928, e al suo aggiornamento The New Introduction to Bibliography di Philip Gaskell, che è del 72. La trasposizione poi della bibliografia analitica in Italia è stata merito soprattutto dell'opera di Conor Fay negli anni '80 del secolo passato, incentrata questo aggiornamento italiano su una rilettura delle vicende editoriali dell'ariostesco Orlando Furioso del 1532, nella chiave proprio di una sua analisi filologica. Lo studio delle tecniche di stampa può però anche essere sviluppato a prescindere dalla prospettiva filologica, come mostrano per esempio gli studi di Martin Bogart o più recentemente il lavoro di Claire Bolton su Johann Zeiner. Entrambi interessati a comprendere il lavoro degli antichi tipografi iusta sua propria principia. Fuori dunque dalla prospettiva filologica di restitutio textus, gli strumenti e le tecniche descrittive elaborati dall'analytical bibliography
risultano assai utili in quanto metodo di analisi, ma richiedono di volta in volta di essere indirizzati a un nuovo scopo, di ricostruzione appunto storico-culturale, di storia del libro quindi. Fuori da tale prospettiva, questi esercizi, quando anche messi in atto con ostentata competenza, risultano essere di stucchevole inutilità. Nella seconda parte di questo intervento si vuole brevemente portare all'attenzione un singolo caso di studio, quello che ho provocatoriamente chiamato un falso falso o il falso al quadrato. Si potrebbe più propriamente parlare di una falsa contraffazione. Secondo gli esperti di logica, una proposizione falsa diventa vera solo se ne nego l'elemento per cui è falsa, altrimenti diventa semplicemente più falsa o doppiamente falsa. Naturalmente ho voluto enfatizzare, con un fine un po' ludico, il caso in esame per acuire la miopia di una bibliografia che prescindesse dalla storia. Scusate, ho perso il filo. Per l'esempio che voglio portare, si parta da un evento della storia culturale, della storia del libro, a tutti noto e di cui è piuttosto facile capire l'innovatività. Ci si riferisce alle invenzioni di Aldo Manuzio, le edizioni dei classici senza commento, in formato di enchiridio, in ottavo, impresse con nuovo carattere italico, lanciate nell'anno 1501. Quello che vedete qui è il Dante del 1502. A tale notizia occorre però aggiungere un secondo concetto, quello di contraffazione editoriale. Pur esistendo in varie tipologie, si può dire che una contraffazione è un'edizione che ne imita un'altra in tutto, così da confondere l'acquirente ed entrare sul mercato in concorrenza con quella autentica. Si è fatto questo duplice riferimento perché? Perché a un certo punto accade che esistono proprio delle contraffazioni degli enchiridi aldini. Accade che poco dopo il lancio della nuova serie dei volumetti in ottavo, Aldo scoprì che a Lione qualcuno pubblicava contraffazioni delle sue edizioni. Probabilmente il suo punzonista di fiducia, Francesco Griffo da Bologna, che aveva creato il nuovo carattere italico, si era lasciato corrompere. Per suscitare un vero e proprio scandalo, nel 1503 Aldo pubblica, quello che vedete qui, un avviso in cui denuncia tutta l'operazione. Si tratta del Monitum in Lugdunenses Typographos, un manifesto giuntoci in copia unica. Questi sono i presupposti. Aldo pubblica le edizioni dell'Enchiridia, c'è il fenomeno della contraffazione, Aldo incappa proprio in questo problema perché qualcuno pubblica delle contraffazioni delle sue edizioni. Intanto però Aldo si occupava anche di altro. Tra le varie edizioni di questo periodo è interessante citare una vita di Apollonio di Tiana, che gli era costato un impegno prolungato e complesso. Si tratta infatti di un'edizione molto complicata e che è uscita in formato in folio, attenzione, con 3 date, 1501, 1502 e 1504, che edizione comprende testi in greco e latino, nei quali vengono usati i caratteri greco e romano, ma non l'italico. Si tratta della Vita Apolloni di Filostrato con la Confutatio in Hieroclem di Eusebio di Cesarea, nella quale è inserita una lunga lettera di Aldo in cui spiega l'iniziativa. Quindi abbiamo aggiunto un altro elemento: Aldo pubblica questa edizione in foglio che nulla c'entra se non per cronologia con le edizioni che abbiamo appena citato. Arriviamo però al punto, al caso che vorrei mostrarvi. Cioè esiste in realtà una edizione che pubblica la vita di Apollonio, la Vita Apolloni, che viene attribuita a Lione, Baldassarre da Gabbiano, circa 1504, che è in effetti in ottavo, stampata in carattere italico, con solo il testo latino, non quello greco, peraltro secondo una versione diversa da quella che pubblica Aldo.
Tutta la bibliografia che ha citato questa edizione, al massimo ha detto, bene, è un'edizione Lione, attribuibile a Lione. Perché? Perché fa parte del gruppo, questo lo dice anche il catalogo del sistema bibliotecario nazionale, dice probabilmente contraffazione aldina stampata a Lione verso il 1504, perché corrisponde esattamente a quel modello. Ma quello che voglio farvi notare è che Edoardo, questo, sì, soltanto per dirti un paio di minuti, 3 ancora abbiamo. Un minuto ho finito. Volevo farvi notare che al massimo la bibliografia arriva a osservare che appunto si tratta di un'edizione che possiamo attribuire a quella certa data, a quel certo tipografo. Al massimo arriva a dire che fa parte del gruppo delle contraffazioni. Ma il problema è che questa è la contraffazione di un'edizione che non è mai esistita. Cioè, e questa sua stranezza, questa sua assoluta stranezza, ce lo dimostra solo la storia. Quindi per me questo caso è estremamente indicativo di spiegare come la bibliografia, anche più raffinata, se non si connette alla storia culturale, se non diventa anche storia culturale, non c'entra il suo bersaglio. Per concludere, la storia del libro deve dunque saper unire la capacità di ricostruire il passato con la conoscenza degli oggetti librari e del loro contenuto. Così anche la bibliografia deve saper storicizzare i dati che maneggia, perché altrimenti non li capisce. Solo tramite questo duplice e faticoso movimento saremo in grado di ricostruire realmente quella storia della cultura scritta a cui ci esortava Armando Petrucci. Questo, in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, credo sia uno dei compiti più importanti che ci ha affidato. Grazie dell'attenzione. Grazie a te, Edoardo. Grazie per questa relazione molto interessante. Credo che ci sia un microfono aperto nel frattempo. E vi ricordo che le domande devono essere inviate alla mail del convegno e poi alla fine della prima sezione le leggeremo, le porremo e poi così alla fine della seconda. Passo alla seconda relazione del professor Murilo Artur Araújo de Silveira. Agora eu passo a palavra para o professor Murilo Artur Araújo da Silveira. Relatorio, aproximações e distinções empíricas entre bibliografia e catálogos em Pernambuco, Brasil. Approcci e distinzioni empiriche tra bibliografie e cataloghi in Pernambuco, Brasile. Bem-vindo, Murilo. Obrigada. Bom dia, boa tarde, buon pomeriggio a tutti. Bem, eu inicio a minha contribuição aqui agradecendo ao evento, né, pela lembrança do meu nome, cumprimento também as pessoas que estão nessa mesa, enfim, o professor Barbieri, a professora Elisa e o professor André, tá? E quero deixar claro aqui que a minha contribuição ela vem numa forma de tentar contribuir para uma série de estudos, né, a respeito do que temos pesquisado, tá, a respeito de todas esses produtos documentários, em especial bibliografias e catálogos. Tá? E, enfim, o que motiva essa pesquisa, primeiro, é entender esses produtos documentários e suas características, claro, e aí entram finalidades também. Tá? Outra motivação são as suas características, né, que aí a gente percebe que eles têm elementos descritivos comuns
mas os seus formatos de apresentação, eles são diferentes, tá? E a gente talvez venha aqui a discuti-los. E problematizar experiências, tá? Docentes nas disciplinas de fontes de informação e elaboração de produtos documentários. Bem, a problemática do que tentamos aqui trazer para vocês é de que os conceitos e os produtos decorrentes da atividade de inventariação e de organização de documentos, elas muitas vezes se confundem, e, claro, a gente talvez precise, num momento, deixar isso bem claro, porque esses conceitos, eles precisam ser mais contundentes àquilo que eles precisam expressar, tá? E também a produção de bibliografias e catálogos pelas instituições de Pernambuco, que, assim, a partir das minhas considerações, essa produção ela é relevante. Tá? Bem, então, eu questiono, né, como se apresentam esses documentos que configuram as bibliografias e os catálogos produzidos pelas instituições pernambucanas. Então, já antes de iniciar a pesquisa, claro, a gente parte de pressupostos, né, de que a diversidade das formas de apresentação dos conteúdos dos documentos, elas acontecem, tá? Aí a gente vai verificar, né, que isso acontece, e que há uma semelhança entre essas descrições. Bem, então, a gente, no objetivo, a gente apontar essas aproximações e distinções empiricamente, tá, entre bibliografias e catálogos a partir das iniciativas existentes no estado de Pernambuco. No que concerne a sua fundamentação teórica, claro, a gente tem aí esses autores, tá? Mas o principal é a gente se deter aos resultados, ok? Como procedimentos metodológicos, o corpus da pesquisa ele é formado por 14 bibliografias e 13 catálogos, todos publicados, e organizados e também publicados por instituições do estado de Pernambuco. Ela é uma pesquisa bibliográfica exploratória que se detém à análise das descrições e dos conteúdos dos documentos. Bem, antes de iniciar os resultados, eu, diante do contexto da pandemia, e aqui o nosso estado, a gente está com algumas restrições de distanciamento e de isolamento, né? Então, eu não pude trazer algumas imagens para vocês, porque eu não consegui ir à universidade para mostrar também. Então, eu já faço essa desculpa, porque visualmente também isso é importante a gente verificar, tá? Pois bem, sobre as bibliografias, o que a gente pode dizer, a partir das formas de apresentação, é que os documentos descritos, eles sempre são em formato de referências bibliográficas, e aí utilizando a norma brasileira da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Sempre é feita com arranjos diversos, e muitas vezes mais de uma forma de ordenação de documentos, o alfabético, o sistemático, o cronológico, mas também outros, tá? Esses, no caso, são os mais recorrentes. Você percebe também uma presença de índice e outras listas de remissivas, e aí por períodos históricos, tipologias bibliográficas, entre outros elementos no que concerne às formas de apresentação. Tá?
No que concerne ao conteúdo, tá, uma primeira delas, e que a gente visualiza, é que todos os organizadores, eles apresentam uma motivação da inventariação, ou seja, argumentos que explicam por que daquele documento existir. Tá? Sempre, na maioria das vezes, esses documentos, eles vêm seguidos de comentários, resumos e algumas sinopses, tá? Dos documentos. Outro ponto que a gente visualiza, tá, de boa parte das bibliografias é que essas indicações, elas vêm informando onde aqueles itens se encontram, na maioria das vezes, nos acervos e coleções das bibliotecas, mas também de instituições. Tá? E sempre fica destacado que a cobertura dessas bibliografias, ela é sempre parcial. E o que é que a gente entende nesse aspecto? É que, embora determinados documentos não estejam na bibliografia, eles poderiam estar. Tá? Ou seja, então, sempre há algo que poderia estar, mas não está. Sobre os catálogos, uma questão que se coloca nas formas de apresentação é que também esses documentos, eles são apresentados no formato de referências bibliográficas, tá? Utilizando também a ABNT. E também é sempre apresentado por mais de uma forma de ordenação de documentos. E o que prevalece é o alfabético e o cronológico. Tá? A gente não verificou, dentre todos os catálogos, que eles não vêm precedidos de índices e listas de remissiva, na maioria das vezes. Tá? E, por outro lado, ele sempre acompanha imagens, certo? Sempre próximas às descrições dos documentos. Sobre o aspecto do conteúdo dos catálogos, né, mais uma vez a gente percebe que o argumento da organização ele é evidente, tá? Porém, diferente das bibliografias, eles têm poucos comentários sobre os itens, tá? E um aspecto que é muito interessante é que se visualizou ensaios e textos opinativos, muitas vezes assinados por personalidades e autoridades, tentando situar aquele conjunto de documentos, e sua importância do ponto de vista da organização deles. Então, isso é uma característica distinta do que a gente tem sobre bibliografias, tá? E, por outro lado, isso também fica muito evidente que a cobertura dos catálogos ela é global, ou seja, ela é total. O que isso quer dizer? Que todos os documentos, tá, que estão ali, eles é a completude de uma coleção, ou de um acervo, ou de qualquer conjunto de documentos. Tá? Então, isso também fica visível. Então, ao tentar fazer essas aproximações e distinções entre esses produtos documentários, sobre as formas de apresentação, bibliografias e catálogos se aproximam a partir do formato das descrições, tá? E das formas de ordenação dos documentos. Então, nesse aspecto, eles são próximos, tá? Enquanto produtos documentários. Por outro lado, eles se distanciam a partir da presença e ausência de comentários e resumos dos documentos, tá? Em bibliografias, você percebe comentários e resumos sobre os documentos, enquanto que os catálogos, isso pouco foi constatado.
Por outro lado, também eles se distanciam a partir da ausência e presença de imagens de documentos. Então, você percebe que dos catálogos eles trazem mais imagens, bem diferentemente das bibliografias. Sobre o conteúdo, as bibliografias e os catálogos se aproximam a partir da motivação da inventariação, ou seja, o argumento, o objetivo da reunião e organização desses documentos. E, sobre o conteúdo, eles se distanciam a partir da extensão de comentários e resumos. Tá? Você percebe, então, que aí, embora sejam textos, eles têm concepções, formatos e extensões distintas. Tá? Então, isso fica bem evidente tanto em bibliografias quanto em catálogos. Tá? Outro aspecto que distanciam esses produtos documentários a partir dessa realidade é que são os objetivos histórico-temporais. Na maioria, para as bibliografias, aí você tem a indicação dos documentos. Boa parte deles tem essas descrições, mas a intenção, tá, desse aspecto é indicar esses documentos em acervos, bibliotecas e instituições. Enquanto que os catálogos tentam contextualizar socialmente e culturalmente esses documentos. Tá? E também se distanciam a partir da cobertura dos documentos, enquanto as bibliografias tem-se a parcialidade, nos catálogos você percebe uma completude de documentos. Por fim, e aí, embora essas traga como considerações finais, elas ainda são parciais, porque eu entendo que ela não se esgota, tá? Aí até porque, embora tenha sido um número razoável de itens e de documentos analisados, a gente precisa estender para outros que não foram contemplados nesse corpus. Tá? Então, o que a gente conclui é de que as bibliografias, elas se apresentam como guias de fontes de informação, com formatos de apresentação semelhantes e com mais de 2 formas de ordenação de documentos. Tentam ampliar o conhecimento dos documentos por meio de resumos e comentários, além de apontar os locais em que se encontram. E, por fim, atendem parcialmente à cobertura dos documentos existentes, enquanto produtos documentários. Os catálogos, por sua vez, se apresentam como guias de coleções, com formatos de apresentação distintos e também com mais de 2 formas de ordenação de documentos. Buscam situar as coleções e os documentos, histórica e culturalmente, sobre os prismas memorial e patrimonial, por meio de textos curtos e de opiniões. E, por fim, busca cobrir a totalidade dos documentos em acervos e coleções. E, por fim, tá, acredito, né, que tanto as bibliografias quanto os catálogos apresentam estruturas semelhantes do ponto de vista da inventariação e da organização e se distinguem nas formas de disseminação dos conteúdos. E, claro, diante de toda a complexidade das formas
em que a gente encontra esses documentos, né, eles sugerem, né, que as práticas de reunião, de inventariação e de organização, elas estão consolidadas. Tanto é que a apresentação desses documentos, elas são muito semelhantes. Então, a gente tem aí um forte indício de que as práticas de inventariação e de organização, elas estão consolidadas, né, a partir dessa realidade em Pernambuco. Por outro lado, fica evidente, né, que os conteúdos comunicados, elas definem o propósito e o alcance sociocultural desses produtos, porque aí você visualiza que os conteúdos veiculados, comunicados e disseminados por esses instrumentos, eles são distintos, com propósitos distintos. Então, a conclusão é de que o conteúdo passa, então, a definir, né, de fato, essa distinção entre bibliografias e catálogos. E concluímos também que é importante ampliar o debate sobre os conceitos, as características, as tipologias e as finalidades desses produtos documentários. Professor Murilo. Aqui são as referências e tudo mais, e agradeço a todos e a todas. Professor? Grazie. Ok. Obrigada. Obrigada, professor Murilo e Universidade Federal do Pernambuco. Agora eu passo a palavra para a professora Elisa Machado, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Passo la parola alla professoressa Elisa Machado. La sua relazione è intitolata Le sfide nel lavoro bibliografico sul tema della letteratura dei popoli e delle comunità tradizionali. Os desafios no fazer bibliográfico na temática da literatura de povos e comunidades tradicionais. Ai, nossa, eu esqueci. Só um minutinho, que eu vou ter que... Só um minutinho, por favor. Desculpa. Eu tenho que tirar o meu vídeo. E para eu fazer isto, eu preciso sair da apresentação. Pronto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Ok. Peço desculpas aí pela entrada atrapalhada. Bem, em primeiro lugar, agradeço o convite, muito significativo para mim estar aqui apresentando essas reflexões que eu fiz durante um projeto de pós-doutorado sobre o fazer bibliográfico, né? Elisa, por favor, desculpe interromper, mas a gente não está vendo a apresentação. Isso. Ah, tá bom. Então, compartilhar. A propósito, boa tarde. Bom dia para você. Só um minutinho. Mais uma vez aqui me atrapalhando, só um pouquinho. É que eu tenho um computador que não é... Ok, voltar aqui. Vamos lá. Compartilhar, né? Ai, meu Deus. Mostrar. Ah, não, já sei. Será? Compartilhar aqui. Área de trabalho. Pronto, agora vai entrar. Não, por enquanto ainda não está. É isso, perfeito. Agora entrou. Ok, tá. Obrigada. Obrigada. Pronto. Bom, então agradeço o convite, para mim é muito importante estar aqui com vocês, discutindo e compartilhando as reflexões que foram feitas ou que estão sendo feitas
num estudo sobre o fazer bibliográfico, né, na temática da literatura de povos e comunidades tradicionais. O meu objeto de estudo ao longo dos anos tem sido as bibliotecas públicas no Brasil, e faço parte de um grupo de pesquisa na Unirio sobre essa temática, e nós nos associamos ao IBICT, com o professor Gustavo Saldanha, ao projeto de pesquisa Organização dos Saberes no Domínio dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. E daí, entre os diferentes recortes de pesquisa que estão sendo elaborados, um deles trata, que é esse que eu vou trabalhar aqui com vocês, a preocupação sobre a constituição de acervos identitários nas bibliotecas públicas, e a bibliografia como uma fonte de informação, né, como um instrumento que pode colaborar tanto para identificar a produção literária desses grupos, como também para dar maior visibilidade, né, para essa produção. Então, hoje eu vou aqui apresentar para vocês, vou começar falando um pouquinho dos povos e comunidades, para apresentar, né, dentro desse cenário, os povos e as comunidades, o que são, como são entendidas no Brasil, a questão da literatura, que literatura que eu estou trabalhando, né, que nós estamos trabalhando, e a bibliografia como esse instrumento. Tudo isso está muito relacionado com o que vem sendo discutido nesse seminário. Ontem nós ouvimos preocupações e discussões acerca das políticas públicas, acerca da formação, da condução dos cursos de biblioteconomia e a formação de bibliotecários e bibliógrafos, a complexidade, né, contemporânea de tudo isso, enfim, a ciência das relações, como os professores trouxeram, né? Então, espero que eu consiga aqui apresentar direitinho. Vamos lá. Entrando na questão dos povos e comunidades tradicionais, né? Esses grupos, eles têm uma forte presença e uma forte influência na formação cultural brasileira. Eles ocupam 25% do território nacional. As suas memórias, as suas histórias, costumes e tradições formam a cultura brasileira e são representados, ou pelo menos deveriam ser representados, na literatura, né, na ciência, na tecnologia e em todos os outros campos dos saberes, né? Os povos e comunidades tradicionais, até bem pouco tempo, eles não eram reconhecidos, né, dentro das políticas públicas. A gente tem as políticas mais antigas, são as políticas indigenistas, que os povos indígenas fazem parte desses coletivos. Depois, na década de 90, vieram as políticas ambientais, década de 80, 90, as políticas ambientais, que se preocuparam muito com a terra, com a água, mas não com quem estava nessa terra e nesses lugares, né? Então, só em 2007 é estabelecida a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Elisa, desculpe, se você estiver rolando as slides, nós não estamos... eu estou rolando, não está aparecendo. Está aparecendo ainda a primeira, com o título. Talvez você tenha que clicar no aumentar a tela, talvez assim role. Não deve ter algum problema, espera um pouquinho. Eu acho que eu vou apresentar sem a tela cheia, e deve... Vamos ver se daí dá... Viu? Não, tudo bem. Assim vocês veem? Sim, agora tá bom, desculpe, viu? Tá, não tem problema. Eu que vou tentar melhorar aqui um pouquinho para... Vamos ver, o que eu consigo fazer. Tá tranquilo. Aqui, assim, tá? Vai ficar assim, meio feinho, mas não tem problema. Então, estava falando das políticas, da política nacional, né, que estabelece e define quem são esses grupos. Então, são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimento, inovação e práticas gerados e transmitidos por tradição. Então, são esses coletivos que nós vamos trabalhar, né? Aí eu trouxe algumas imagens, né, para representar. Deixa eu tentar melhorar aqui. Nossa Senhora, eu estou num computador que não é meu, desculpem, gente. Pronto, aí melhora um pouquinho. Então, algumas imagens que representam esses povos, então são as andirobeiras, os apanhadores de flores, os caiçaras, os catadores de caranguejo, ciganos, né, pescadores, remeiros, vaqueiros, seringueiros, caatingueiros, são esses os grupos que se constituem em grupos tradicionais, tá? Eu tenho mais uma imagem aqui, os indígenas entram também como os grupos tradicionais, e aí vamos pensar um pouquinho, né? Então, que literatura é essa? Porque hoje em dia a gente usa o termo literatura para literatura científica, para literatura técnica, mas nesse estudo e nesse recorte, a gente está trabalhando a literatura entendida no seu estrito senso nos gêneros lírico, narrativo e dramático. A literatura entendida como sendo todas as criações poéticas, ficcionais ou dramático em todos os níveis de uma sociedade. A representação na literatura refere-se à cultura da valorização ou do cancelamento de um grupo, de um determinado grupo. Então, daí a importância de políticas que garantam o direito à literatura, direito esse que se relaciona com as questões de igualdade, identidade, dignidade e respeito à diversidade dentro de um contexto de formação cidadã de um povo, de uma nação, explicitado na política nacional da leitura e da escrita. Essa instituída em 2018, apesar de termos trabalhado por vários anos, foram anos para conseguir aprovar, foi só agora, em 2018, que nós conseguimos aprovar, e assim está sendo muito difícil implementá-la nesse contexto que vivemos. Bom, quando a gente, então, está falando da literatura e dos povos e comunidades tradicionais, vamos pensar um pouquinho nesse cenário, né? A memória e a produção literária na temática desses grupos é praticamente invisível se levar em conta a produção e a oferta do mercado editorial. A gente tem um mercado editorial totalmente voltado para a cultura de massa no Brasil. Esses registros, quando existentes, eles são pouco conhecidos, eles estão nas suas próprias localidades, então a difusão é muito difícil o acesso. A ausência de diversidade identitária demonstra como a literatura reproduz também as desigualdades sociais e raciais no Brasil. E isso se reflete, né, rebate diretamente nas bibliotecas públicas, seja na constituição de suas coleções, né, porque as bibliotecas acabam adquirindo o que está no mercado. São poucas aquelas que conseguem constituir coleções regionais, identitárias, e que valorizem e reconheçam as suas comunidades locais. Na forma de representação desses documentos, né? Temos aí os catálogos bibliográficos, que, na sua maioria das vezes, eles não... a recuperação, ela é por grandes áreas. Então, temos a recuperação à literatura brasileira, literatura infantil. Quando muito, alguns catálogos identificam que é uma literatura infantil e cruza com indígenas, com quilombolas, mas são poucos. A maioria identifica essa literatura como folclórica ainda, tá? Uma literatura folclórica. E nas ações culturais também, né?
a formação de bibliotecários que consigam reconhecer e trabalhar nesse contexto. Bom, então, pensando o repertório, um repertório bibliográfico como uma fonte de informação que pode colaborar para a gente interferir nesse cenário, fomos olhar um pouco como que é a situação da bibliografia no Brasil, né? Isso já vem sendo estudado, a professora Julia Grippa mesmo escreveu muito sobre isso, e a gente tem aí a prática da produção de bibliografias perdeu espaço ao longo das últimas décadas, né? São estudos que comprovam isso. As instituições que investiam na produção de bibliografias tiveram seus recursos reduzidos ou alteraram suas diretrizes, é o que aconteceu com o IBICT, né? A história do IBICT, o Gustavo, no primeiro dia, já começou ponderando essas questões. Em contrapartida, estudos teóricos, eles vêm se fortalecendo, e um exemplo é aqui, eu acho que isso é revelado nesse evento, a arte da bibliografia, que agrega, né, pessoas, estudiosos, e que tem fortalecido essa área. Resultado, de alguma forma, disso também, eu entendo, e já foi apresentado em outras sessões aqui do seminário Arte da Bibliografia, a gente tem, eu menciono as duas bibliografias aqui importantes, a bibliografia das publicações indígenas, que a gente tem a Aline Franco, Daniel Munduruku e o Túlio Dias Gomes como organizadores, a Aline egressa da Unirio, né, que é uma universidade que vem tentando trabalhar um pouco essas questões. O Daniel é autor indígena e o Túlio trabalhando, que junto com o IBICT, né, na sua pesquisa no IBICT de pós-graduação. E o repertório bibliográfico dos povos negros, deixa eu abaixar um pouquinho aqui para eu não falar direitinho aqui, ó, sobre a condição do negro no Brasil, que foi organizado pela Câmara dos Deputados e que também ele reúne, é mais abrangente, porque não trata exatamente de povos tradicionais, e temos também ali publicações, mas ele trata de uma questão maior, que é a condição do negro no Brasil, mas ali a gente tem uma boa fonte de informação. Bom, então, agora mudei, peraí. Então, diante disso, acho que a gente pode entrar na questão do fazer bibliográfico, né? Então, vamos lá, deixa eu arrumar, meu Deus do céu, que confusão. Pronto, fazer bibliográfico, tá? Então, ao discutir, né, a prática do fazer bibliográfico, Grippa utiliza o termo gesto bibliográfico, define como o estabelecimento por parte dos bibliógrafos de sentido aos dados, aqui é grifo nosso, né, orientando-os dentro de um quadro de conhecimentos socialmente compartilhados, que ele, na medida em que manipula os registros produzidos, contribui para constituir, desenvolvendo técnicas e selecionando tecnologias. Então, isso nos chamou muita atenção, porque a gente precisa pensar nesse fazer bibliográfico, mas dando sentido aos dados. Aí entra aquela questão da complexidade, né, da complexidade contemporânea, da complexidade da ciência e da organização das bibliografias e tudo mais. Mas no nosso trabalho aqui, nesse momento, a gente vamos destacar 3 desafios que foram para compartilhar com vocês, né? Primeiro, a seleção. Segundo, o bibliógrafo. E o terceiro, a organização dos registros. Nossa. Bem, na busca, né, de indícios da presença dos povos e comunidades tradicionais na história crítica da literatura brasileira, e nós fomos à história crítica da literatura, e foi possível reconhecer
o indígena, o sertanejo, o caipira, o ribeirinha, são os povos que mais estão presentes na literatura crítica. No entanto, né, isso é muito discutido nessa história, que nem sempre essas mesmas representações são reconhecidas por seus coletivos, já que, na maioria das vezes, essas representações foram estereotipadas, desqualificadas e tratadas como objeto e não como sujeitos da sua própria história. Isso daí nos leva ao primeiro desafio, tá? O primeiro desafio da seleção. Né? Então, nós vamos considerar somente aquela produção que é reconhecida pelos povos e comunidades tradicionais, ou nós vamos agregar todas, indicando quando a responsabilidade é de integrantes de grupo e reconhecidas pelo grupo, tá? Isso daqui há de se ter cuidado, já que a gente pode estar, dependendo da decisão, retirando obras como Grande Sertão, de Guimarães Rosa, que é um clássico e reconhecido como uma obra de cunho, né, que revela o coletivo do sertão, o sertanejo, ou ainda dando muito destaque a obras que são o oposto, como, por exemplo, Iracema, de José de Alencar, que é uma obra que a comunidade indígena não reconhece como dela, né? Enfim, esse daqui é um dos desafios, né? Aí, passando para o segundo desafio, né, o bibliógrafo, que aí envolve a questão da formação, a questão da constituição desses grupos, né, e a nossa opção metodológica foi a adoção de uma metodologia de trabalho colaborativo, envolvendo profissionais que reconhecessem e valorizassem essa literatura identitária brasileira, já tivesse essa formação, né? Trabalhassem também com coleções que respeitam o princípio da bibliodiversidade. E além disso, era importante que eles estivessem espalhados por todo o Brasil, não poderíamos trabalhar só com grupos de bibliotecários numa determinada região. Então, nós contamos com a colaboração e integramos os bibliotecários da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E aí o trabalho colaborativo envolveu a formação de um repertório comum para o grupo, foi criado um espaço coletivo virtual para o estudo, debate, reflexão sobre o fazer bibliográfico, sobre o controle de vocabulário na temática dos povos e comunidades. Elisa, 2 minutos. Ok, estou terminando. A seleção e assim por diante. Bem, o terceiro desafio, ele envolveu a organização dos registros, né? O arranjo, ele deveria levar em consideração a recuperação por povos e comunidades. No entanto, não há um vocabulário controlado sobre a temática específica. Então, nós tivemos que levantar os termos, identificar as sinonímias, estabelecer as relações hierárquicas e assim por diante. Então, por exemplo, nós vamos usar pescadores artesanais ou vamos usar catadores de caranguejo, e assim por diante, tá? Os resultados preliminares, já entrando no final aqui da minha apresentação, então nós constituímos um grupo de 12 bibliotecárias, são mulheres que atuam na rede, levantamos 53 termos que identificam esses povos, no entanto, nem todos, não quer dizer que são 53 coletivos, porque alguns são sinônimos, 283 registros bibliográficos, dentro desses 283, 57%, a maioria são obras para o público infantil, 29 para o público adulto e 14 para o público juvenil. A autoria desses grupos, já que a gente vai ter que avaliar qual o conjunto que nós vamos considerar, 58% são de autores que não pertencem a essas comunidades, e 42% são autores identitários, pertencem. Desses 42%, nós temos a maioria deles indígenas, 15% sertanejos, quilombolas e campeiros. E as comunidades retratadas são as caatingueiras, caboclas, caipiras, campeiros, ciganas,
indígenas, povos de terreiros, povos das florestas, quilombolas, remeiros, ribeirinhas, sertanejos e vaqueiros. Aqui, finalizando, então, o que nós entendemos, né? Então, voltando lá para o dia de ontem, olha lá, o Carlos Henrique, ele falou muito da questão das políticas, e a gente retoma aqui, que nós precisamos de políticas estruturantes, né? Estruturantes que invistam na ampliação, produção e distribuição editorial dessas publicações, respeitando a bibliodiversidade, o desenvolvimento de instrumentos de coleção de vocabulário especializado, então é outra questão. O vocabulário mais próximo que a gente encontrou é o vocabulário de folclore, que também não se adequa, né? E a produção de fontes de informações, repertórios bibliográficos, catálogos bibliográficos que possibilite a recuperação por essa temática. E assim, então, essa foi a bibliografia que eu utilizei, e eu finalizo a minha apresentação agradecendo a todos. Deixa eu finalizar aqui a minha apresentação, parar de compartilhar. Parei de compartilhar? Não, ainda não. Não? Não. Vamos tentar. Fechar bandeja de compartilhamento. Será que eu parei agora? Agora sim, está tudo ok. Tá. Obrigada, Elisa. Pronto. Obrigada Elisa. Passiamo alla relazione del professor André Vieira de Freitas Araújo, professor dell'Università Federal do Rio de Janeiro e membro del comitato organizzatore anche di questo convegno, ma partecipante al progetto che sta alla base di questo forum, progetto dal nome Biblioteca Disciplinata. Prima di passarti, Andrea, la parola per la relazione, so che volevi dire qualche parola, vero? Vero, perfetto. Grazie, Fiammetta. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, e do ponto de vista pessoal, eu não posso deixar de expressar a minha alegria por estarmos hoje aqui na realização do 7º Seminário Arte da Bibliografia, nessa ocasião junto ao Departamento de Bens Culturais da Universidade de Bolonha e também tantas outras instituições brasileiras e italianas, a quem agradecemos imensamente. Ao final do nosso evento, faremos os agradecimentos de forma mais direta, mas desde já eu não posso deixar de mencionar os membros da comissão organizadora italiana, Valentina, Lucia, Francesca, Andrea, e no Brasil, sobretudo, Zaira, Tony, Cariane, Lucas, Amabile e Morena. E também toda a comissão organizadora e científica que tem nos sustentado até hoje. E, claro, não posso deixar de mencionar também o nosso grande artista, Rodrigo de Araújo, que tem elaborado essa visualização e essa experiência estética do nosso evento. Um agradecimento público muito particular e especial eu faço à professora Saba, uma vez que nós estivemos juntos no ano de 2013 em Castiglione del Lago, e de lá para cá nós acumulamos muitas vivências acadêmicas e alegrias acadêmicas, dos quais eu destaco a participação da professora Saba na edição da Arte da Bibliografia de 2015, realizado na Universidade de São Paulo, e da Arte da Bibliografia em 2017, realizado na Universidade Federal do Espírito Santo. Também rememoro, professora Saba, o nosso encontro memorável no International Konrad Gessner Congress, em Zurique, Suíça, em 2016, e bem como a sua brilhante participação como minha supervisora no doutorado sanduíche, junto ao Departamento de Bens Culturais, na Universidade de Bolonha, em 2017. Portanto, acumulo razões muito pessoais e uma alegria muito grande para estarmos hoje aqui. Em relação ao que eu vou começar efetivamente daqui a pouco, peço somente a paciência e a licença do público para mais alguns agradecimentos.
Primeiro, a Dinara Araújo, coordenadora da Divisão de Coleções Especiais da UFMG, que é a minha parceira nesta contribuição de hoje. Agradeço também à bibliotecária e professora Ana Virgínia Pinheiro pelo acesso a obras de Gesner que estão salvaguardadas na nossa Biblioteca Nacional. Agradeço também ao bibliotecário César Garcia pelo acesso ao exemplar de Biblioteca Universalis da Biblioteca do Mosteiro de São Bento de São Paulo. E, por fim, um agradecimento muito especial também a Thais Helena de Almeida, restauradora da Biblioteca Nacional, que me possibilitou acesso a uma ampla documentação do processo de restauração do exemplar de Biblioteca Universalis de Gesner aqui no Brasil, bem como a Jandira Helena pela autorização no uso das imagens. Ou seja, estes comentários eles são necessários para afirmar que eu não acredito que nenhuma pesquisa e investigação é feita sozinha e que também não é possível seguirmos com a construção do conhecimento científico sem afeto, sobretudo nos dias que vivemos hoje. Feito essa introdução, agradeço, professora Saba, por esse espaço. Condiviso la mia presentazione. Qui. Vediamo. Grazie Andrea, ti lascio alla relazione, ma mi avevi chiesto 2 parole, invece questo tuo intervento è una sorpresa da Birichino, commovente. Il titolo della relazione è Alla ricerca di Konrad Gessner nei tropici brasiliani, la presenza documentaria della Biblioteca Universalis e delle pandette nelle biblioteche patrimoniali. In busca di Konrad Gessner nos trópicos brasileiros, a presenza documentaria de Biblioteca Universalis e das pandette en bibliotecas patrimoniais. Perfeito. Grazie mille, Fiammetta. Inicialmente vale um pequeno esclarecimento em um termo adotado no título da minha contribuição, que é o termo biblioteca patrimonial, ou biblioteche patrimoniali em italiano. Este termo, questo termine, em português, biblioteca patrimonial, é amplamente adotado na América Latina e equivale, de forma geral, ao termo biblioteche di conservazione. Portanto, o termo biblioteca patrimonial, aqui utilizado, se associa ao termo utilizado na Itália, biblioteca patrimonial. Bem, do ponto de vista da bibliografia, os estudos gesnerianos no Brasil eles são muito recentes e eles têm encontrado no seminário A Arte da Bibliografia um espaço para o seu desenvolvimento e para a sua difusão. Eu tenho seguido uma agenda de estudos sobre Gessner pelo viés da bibliografia desde 2013, não é? Este momento do meu encontro com a professora Saba e o professor Serrai, né? E também, antes disso, a professora Júlia já havia me apresentado a história da bibliografia do professor Serrai. De modo que um conjunto de publicações decorrem desse percurso. Felizmente, compreendo que são contribuições que constituem um certo pioneirismo no contexto latino-americano, pois sabemos os desafios para se estudar Gessner em nosso território. Mas há um ponto a se considerar nessa caminhada e que situa a queda d'água da intervenção que hoje apresento. O acesso no Brasil às obras seminais de Gessner ao campo da bibliografia, isto é, Biblioteca Universalis e também as pandecte, que se torna um território desafiador para quem investiga a temática nos trópicos brasileiros. Neste sentido, este estudo apresenta uma face parcial do meu encontro afetivo bibliográfico com Biblioteca Universalis e as pandecte, em 2 bibliotecas brasileiras. Bem, no âmbito da bibliografia, alguns estudos seminais sobre obras de autoria de Gessner ou obras que a ele pertenceram e que hoje estão salvaguardados em bibliotecas, devem ser aqui lembrados de forma muito veloz, embora estudos já bem conhecidos pelos estudiosos e colegas italianos, como, por exemplo, o estudo de Balsamo, que ilustra os testemunhos que os proprietários de Biblioteca Universalis deixaram no frontispício e nas páginas internas, testemunhos muito úteis, inclusive, para reconstrução do itinerário e inconvenientes que a obra encontrou por causa do seu conteúdo.
O próprio Gesner aparece indicado no frontispício de um dos exemplares analisados por Bálsamo como um autor maldito. Nosso grandioso Alfredo Serray também se dedica a uma contribuição sobre a descoberta na Biblioteca Angélica, em Roma, de alguns volumes pertencentes a Gesner, percorrendo, portanto, os autógrafos dessas obras. Já a Lisa Lung analisa 2 volumes de Gesner, né, um volume com uma encadenação única, com Bibliotheca Universalis e Pandecte, que possui dedicatória manuscrita de Gesner, né, registrada ao seu amigo impressor Johann Yervargen, e também ela se dedica a um estudo de Biblioteca Instituta e Collecta, que seria uma continuidade do projeto gesneriano, analisando, sobretudo, os nomes censurados e os autores considerados proibidos pelo próprio Index. Né? E, por fim, a contribuição do Koichi Yukushima sobre os exemplares variáveis de Biblioteca Universalis, a partir de 5 exemplares no Japão e 4 exemplares existentes na Biblioteca de Zurique. Esse último estudo, em especial, ele nos chama a atenção para o processo de impressão da Biblioteca Universalis e como se deu essa descoberta. Sem intenção, naturalmente, de realizar comparações e articulações com esses estudos, eu pretendo oferecer uma brevíssima discussão histórico-bibliográfica dos exemplares de Biblioteca Universalis e de Gesner em 2 bibliotecas patrimoniais brasileiras, a saber, Biblioteca do Mosteiro de São Bento de São Paulo e Biblioteca Nacional. O meu foco estará, sobretudo, no exemplar de Biblioteca Universalis. A Biblioteca do Mosteiro, do ponto de vista institucional, a Biblioteca do Mosteiro de São Bento de São Paulo, ela foi fundada em 1598 com o nome Livraria de São Bento. Ela possui uma história bastante longa e a sua origem está fundada na própria constituição do Mosteiro de São Bento, dentro da expansão da Congregação Beneditina Portuguesa no século XVI. De fato, sempre houve uma biblioteca nesse espaço e ela deveria ser salvaguardada e inventariada pelo bibliotecário e pelo bibliógrafo, né? Tanto que nos planos e regulamentos dos estudos para a Congregação de São Bento de Portugal, que é um programa de estudos humanísticos, filosóficos e teológicos, há uma indicação de que o bibliotecário deveria conhecer bem história literária e bibliografia. Portanto, bibliografia como uma chave disciplinar para o projeto de concepção e formação de bibliotecas em contextos beneditinos. Quando observamos o exemplar de Biblioteca Universalis do Mosteiro de São Bento, nós identificamos aqui, naturalmente, de uma forma bastante parcial, e somente destaco alguns aspectos, né, algumas características sobre a materialidade dessa encadenação, que se caracteriza da seguinte forma: uma encadenação germânica do século XVI, com pastas constituídas por madeira, fechos em ferro, revestimento inteiro em pergaminho, provavelmente pele de porco, já que, enfim, essa afirmação está fundamentada em análises de imagens pelas características da direção, tamanho e distribuição dos pelos do animal, e também a própria presença de estampagem a frio, tanto nas pastas e dorso, com filetes, florões, símbolos, números, letras e figuras antropomórficas. Essa estampagem de cada pasta está organizada em 6 áreas retangulares, separadas por filetes simples e duplos, né? Então, são alguns elementos que nos chamam a atenção na própria encadenação. Ainda, em relação ao próprio corpo do livro, nós observamos, então, que há uma constituição em papel de fibra longa, no caso trapos, com diversas filigramas. Naturalmente, nos falta análise detalhada dessas filigramas, mas isso dependeria de uma investigação via microscopia digital, né? De toda forma, o que observamos aqui também é uma costura sobre 4 nervos duplos e reforço do dorso com pergaminho manuscrito. Em relação às marcas de proveniência, observa-se no dorso, entre nervos, uma etiqueta de autoria e título, vestígios de outra etiqueta fixada no dorso, mas sem inscrições gráficas, e apenas restos de papéis e de cola, sobretudo nessa região. A imagem também demonstra que há uma inscrição manuscrita com tinta negra. Em relação aos aspectos presentes na folha muda, né, observamos, então, etiquetas possivelmente de inventários, pelo menos 2 dessas etiquetas, como nós podemos observar aqui, com inscrições manuscritas em grafite. Já a presença de carimbos no frontispício desse exemplar
São carimbos contemporâneos molhados à tinta, presentes, sobretudo, na parte central do frontispício, né, e também aqui localizado do lado direito, né, então na parte central e também ao lado direito da marca do tipógrafo e também na parte central do frontispício. E em relação às marginalia, nos chama a atenção, sobretudo, esta informação que consta logo no pé da página, que diz: reitor da Academia de Praga, Johannes Gesenius, ano de 1620. É interessante notar que Gesenius ele foi um dos maiores polímatas do Renascimento da Europa Central, e ele foi muito ativo como reitor da Universidade de Wittenberg e de Praga, dedicando estudos à anatomia, cirurgia, medicina e até mesmo filosofia e poesia. Este mesmo exemplar ele traz uma série de marginalia de leituras com tintas provavelmente tinta utilizada, tinta escura, mas que estão presentes em algumas páginas com aspectos de bastante degradação pelo próprio passar do tempo, não é? De modo que a coloração se aproxima muito da tonalidade de ocre. Bem, algumas observações são importantes. Essa encadernação do exemplar do Mosteiro de São Bento apresenta características técnicas, estéticas e materiais que testemunham um momento de transição das práticas da história da encadernação. Ao estudar essa encadernação, fica evidente que as pastas feitas com placas de madeira, necessárias para acomodação e pressão dos bifólios de pergaminho, para garantir, então, essa acomodação, né, e a inclusão dos ferros, passam a ser menos frequentes e cresce o uso de pastas compostas por cartões, já que o corpo do livro é composto por papel e não mais pergaminho. Essa mesma encadernação não se rendeu, portanto, às práticas iniciadas após o uso do papel para impressão de livros. O exemplar ele tem muitos vestígios, características e elementos técnicos e estéticos de encadernações do período medieval. Naturalmente, gente, a encadernação é o primeiro elemento que nos chama a atenção ou que, de certa forma, atribuiria valor materialístico a um livro. E a gente sabe que as escolhas desses elementos técnicos e estéticos não são, assim, por dizer, escolhas aleatórias. Os elementos decorativos presentes na estampagem podem demonstrar as escolhas de símbolos específicos para o dono, né? Dono no sentido latino do termo, do livro. Os livros não saíam necessariamente das casas tipográficas encadernados, salvo algumas exceções. E neste caso, dessa encadernação, o que nós observamos não só a presença da assinatura e do ano gravados, né, o que nos aponta, então, que essas práticas vão muito além das técnicas, há um atravessamento da técnica, demonstrando, então, essa intencionalidade de singularizar o exemplar. Quando comparamos essa característica do exemplar da Biblioteca do Mosteiro com outros exemplares em bibliotecas digitais, é possível identificar, portanto, a presença de outras encadernações muito semelhantes a essa, do século XVI, mas também outras encadernações do século XIX e XX. Adentrando na segunda instituição que vamos explorar, a nossa querida e grandiosa Biblioteca Nacional, né, sem discutir naturalmente as convergências e divergências sobre a historiografia da nossa Biblioteca Nacional, eu destaco um aspecto da sua longa história. Destruída no terremoto de Lisboa em 1755, a Real Biblioteca dos Reis de Portugal ela foi reconstituída ou reconstruída a partir de outras grandes coleções, incluindo a coleção do abade Diogo Barbosa Machado, que posteriormente foi incorporada à nossa Biblioteca Nacional do Brasil. Eu chamo a atenção para esse fato, gente, pois a presença de Biblioteca Universalis e das Pandecte na nossa Biblioteca Nacional está diretamente ligada à figura de Diogo Barbosa Machado. Bem, a obra mais conhecida de Barbosa Machado, que é considerado o pai da bibliografia portuguesa, é a Biblioteca Lusitana Histórica, Crítica e Cronológica, na qual se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras que compuseram desde o tempo da promulgação da lei, da graça, até o tempo presente. Trata-se de um repertório de autores da história de Portugal em ordem alfabética, que apresenta também suas biografias e obras, né? Então há uma dimensão biobibliográfica nessa obra. O que é interessante observarmos é que Barbosa Machado adota o critério de entrada alfabético nominal para o seu repertório, como o próprio Gesner fez em Biblioteca Universalis.
A partir do projeto biobibliográfico lusitano, podemos afirmar que Barbosa Machado foi, de certa forma, inspirado pela figura de Gesner. Essa hipótese é confirmada pelo fato de que, no catálogo dos livros da Biblioteca Diogo Barbosa Machado, distribuídos por matérias e escritos por sua própria mão, ou seja, aqui temos uma imagem deste catálogo manuscrito, esse catálogo elenca Bibliotheca Universalis, como se observa na folha 101 e como se observa nessa imagem que eu compartilho com vocês. Em seu catálogo online, a nossa Biblioteca Nacional inclui algumas descrições da composição tipográfica dos exemplares de Bibliotheca Universalis e das Pandecte, apontando erros de numeração de páginas, assinatura de cadernos, marcas de proveniência, como o próprio Ex Libris do Diogo Barbosa Machado, como observamos nesta imagem. A posse dos exemplares de Gesner na biblioteca do grande bibliógrafo português demonstra os usos dos exemplares de Gesner como obras de referência e também a sua presença em coleções pessoais, no caso, na coleção pessoal do Diogo Barbosa Machado em Portugal, até a sua chegada no Brasil. Os exemplares de Bibliotheca Universalis e das Pandecte apresentam em seus frontispícios justamente também o carimbo da Real Biblioteca, como nós observamos nesta imagem e também nesta imagem à direita, atestando justamente o percurso de que primeiramente pertenceram à coleção de Diogo Barbosa Machado, como já tratamos, depois seguiram para a Biblioteca Real Portuguesa e mais tarde incorporados efetivamente à nossa Biblioteca Nacional. A respeito do exemplar específico de Bibliotheca Universalis, da Biblioteca Nacional, observa-se que ele foi restaurado no ano de 2011 pelo próprio laboratório da biblioteca, já que apresentava avançado estágio de deterioração, né? A documentação do laboratório de restauração da Biblioteca Nacional possui um conjunto de imagens dos momentos de antes e de depois das intervenções que a obra sofreu, das quais é possível destacar que, antes do restauro, o livro havia recebido um modelo de encadernação tradicional francesa, do século XIX. Provavelmente para a adoção do modelo, os cortes foram refilados, como observa-se, e as folhas de guarda originais substituídas por folhas de guarda com marmorizado industrial. O revestimento e a pasta da encadernação foram deteriorados e os vestígios que permaneceram testemunham as práticas de encadernação daquele período, como, por exemplo, o aproveitamento de papéis disponíveis. Esse exemplar, que nós estamos visualizando aqui, recebeu o reforço na encadernação com folha de jornal. Aqui nós observamos a folha de jornal no reforço, no dorso, né? E essa folha de jornal, Andrea, mancano 5 minuti, ti avverto, così come mi hai chiesto di fare in 2 tempi. Perfeito, Fiametta, grazie. Esse exemplar, portanto, nós observamos a presença da folha de jornal, de um jornal publicado em 1891, no Rio de Janeiro, e a etiqueta presente nesse exemplar é a etiqueta justamente da oficina de encadernação do Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, né? Conforme documentação que podemos encontrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e generosamente apontada para mim a partir da querida Thaís Almeida, do Laboratório de Restauração. Vale destacar, voltando aqui, vale destacar que essa etiqueta 712 aplicada à Biblioteca Universalis aponta que a sua restauração aconteceu depois da restauração das Pandecte, já que as Pandecte possuem a etiqueta 711. Bem, no laboratório de restauração da BN, o exemplar recebeu um modelo de encadernação Espinosa. E o que é interessante nós observarmos? Que o Estatuto Simbólico de Diogo Barbosa Machado e das bibliotecas de Gesner na BN, para além das marcas de deterioração que ameaçavam a preservação do exemplar, levaram a sua própria restauração. Por meio de um apurado procedimento técnico, portanto, é possível difundir o legado bibliográfico de Gesner em nosso país. Por fim, a Biblioteca Universalis da Biblioteca Nacional coloca lado a lado e no tempo presente 2 grandes bibliógrafos e um objeto. Para além desses exemplares, não é objeto da minha discussão, mas eu também compartilho com vocês
que a Biblioteca Nacional possui obras de Conrad Gesner, do quais destacamos o exemplar de Bibliotheca Instituta e Collecta Primum, proveniente da Real Biblioteca Portuguesa também. Como se sabe, essa obra foi publicada por Josias Singler, e representa uma continuação do projeto gesneriano. De acordo com as marginálias observadas na própria obra, e marginálias do inquisidor anônimo, autores arrolados em Biblioteca Instituta, ou autores em danação, né? Então são autores em danação e autores proibidos. É um exemplar efetivamente expurgado, com marcas precisas e contundentes de censura à tinta, e que abrange tanto títulos quanto obras e nomes dos autores. Especialmente esse exemplar nos remete ao exemplar analisado por Lisa Lunge, em seu estudo sobre edições de Gesner na Biblioteca della Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. E ainda os volumes analisados por Luigi Balsamo em seu estudo sobre bibliografia e censura eclesiástica. Algumas considerações finais. 2 minuti. Perfetto, Fiammetta, grazie. Algumas considerações per finire. Os exemplares gesnerianos aqui apontados sinalizam percursos de monumentalidade bibliográfica distintos e são objetos que tiveram sua circulação atravessada por autores de ordens religiosas. O Estatuto Simbólico de Gesner em Bibliotecas Patrimoniais Brasileiras associa-se, assim, à história da formação de bibliotecas de ordens religiosas no Brasil, sendo a Biblioteca do Mosteiro um exemplo aqui destacado. Já a presença de Gesner na BN deve-se, no enfoque dessa análise, ao bibliógrafo português Diogo Barbosa Machado. Nos dois casos, a materialidade dos dois exemplares de Bibliotheca Universalis trazem perspectivas ampliadas da circulação de Gesner. Considerando a circularidade do exemplar de Bibliotheca Universalis no Mosteiro de São Bento, o estatuto da sua materialidade revela, sobretudo, contextos que colaboram também para a constituição de uma possível história da circulação de Gesner. Já a exemplar da Biblioteca Universalis na BN, na Biblioteca Nacional, apresenta também indícios do colecionismo erudito em Portugal no século XVIII e seus vínculos com o gesto bibliográfico, mas em especial registra então justamente a formação da nossa própria Biblioteca Nacional. O que eu quero dizer a vocês há uma corporeidade metabibliográfica na construção que hoje eu trago ao nosso seminário, na medida em que as operações bibliográficas conceitualmente e metodologicamente aqui apresentadas estão diretamente ligadas aos elementos constitutivos da bibliografia como disciplina. Por sua vez, esses mesmos elementos, em um jogo de temporalidades, remetem a Gesner, via suas obras seminais. A bibliografia, isto é, Bibliotheca Universalis, com sua face descritivo-repertorial e alfabético-nominal, e as Pandecte, com sua face semântica, taxonômica e indicial. Ambas constituem elementos fundacionais ao campo, em sua dimensão técnico-cultural. Portanto, os exemplares de Bibliotheca Universalis e das Pandecte possuem valores que se expressam em duas chaves: o valor histórico-cultural universal, ligado ao papel dessas obras nos estudos bibliográficos gesnerianos, o valor histórico-cultural local, ligado ao contexto institucional, modalidade e motivações para aquisição, preservação, mediação e uso dos exemplares. Finindo, a paisagem das duas bibliotecas patrimoniais aqui evidenciadas, na paisagem das duas bibliotecas patrimoniais aqui evidenciadas, a universalidade gesneriana, embora possa ser revista, relativizada e mesmo tensionada no contexto dos trópicos, pode constituir efetivamente um espaço geográfico e conceitual que inclui não apenas um velho mundo, mas também um novo mundo. Com efeito, Bibliotheca Universalis e as Pandecte traçam um intrigante, e eu digo a vocês, apaixonante fio histórico-bibliográfico entre o polímata do século XVI e a bibliografia nos trópicos brasileiros. Muito obrigado pela atenção. Grazie mille, Fiammetta. Grazie a te, Andrea. Abbiamo quindi terminato questa prima sessione e abbiamo ricevuto, chiedo ad Andrea di restare connesso perché gestirà con me le domande e poi sarà il coordinatore insieme a me della sessione successiva. Abbiamo ricevuto varie domande, ne scegliamo alcune. Sento un microfono aperto.
Allora, la prima domanda, per la quale chiedo poi ad Andrea di leggere in portoghese, ma io la leggo in italiano così che sia comprensibile anche ai nostri colleghi italiani, arriva da Franciele Garcés per Elisa Machado. Come intendi che le leggi 10.639 e 11.645 hanno influenzato la produzione di conoscenza da e su popolazioni indigene e popoli tradizionali? Quindi chiedo a te, Andrea, di porla ad Elisa nella lingua originale. Mi senti? Andrea, mi senti? Sì, Fiammetta? Sì, non la ritrovi? La domanda che ci aveva posto... Sì, la domanda, sì. Sì. Scusi, Fiammetta, ma... In chat, guarda, ci ha messo l'immagine, profa Elisa, como você comprende que as leis e poi i numeri non so leggerli, influenciaram la produzione de saberes por e sobre as populações originarias e povos tradicionais. Puoi vederla anche nella chat proprio di Teams. Elisa, você consegue entender a pergunta? Elisa Elisa Machado, eccola che si connette. Grazie. A pergunta da Franciele, certo? Isso, da Franciele, isso. Tá certo. Eu achei que era para você responder primeiro, não entendi. Bem, Franciele, achei muito pertinente a sua colocação aqui, a sua lembrança das leis 10.639 e 11.645, né? A 11.645, acho que ela vem substituir ou complementar a anterior. E para quem não conhece, são as leis que instituem o ensino de populações indígenas e, deixa eu ver aqui, a história e cultura afro-brasileira indígena no currículo do ensino básico, né? A obrigatoriedade dessas temáticas dentro da escola, do ensino básico. Elas são importantes, elas foram promulgadas na década de 2008, a segunda, né? São importantes, mas elas acabam estimulando a produção de livros didáticos, né? Porque os professores, eles estão lá trabalhando com os livros didáticos. É lógico que não é só o livro didático que, na sala de aula, o ideal era que, principalmente no campo da literatura, porque eles falam que é para o ensino de artes, história e literatura, né? Trabalhar com as obras originais, né? Ela vem, sim, para contribuir, mas ela não resolve, eu diria assim, né? E pelo que a gente está vendo nesses últimos tempos, o governo, tanto o governo como os coletivos aí, eles têm jogado muito duro contra tudo isso, né? Então, eu não sei te dizer realmente, eu não diria que elas solucionam, elas contribuem como a política nacional dos povos e comunidades tradicionais. É uma política estruturante também, mas a gente precisa trabalhar com a questão da ampliação de produção literária, de produção editorial no Brasil, né? Que valorize. Então, não só nós compramos das grandes editoras, porque são elas que são mais fáceis, que são as mais baratas, os pequenos editores, eles não conseguem sair dos seus locais, então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa trabalhar mais em relação à questão editorial. Não sei se eu respondi. Perfeito, Elisa. Elisa, por favor, temos uma outra pergunta da professora Cristina Ortega para você. Uhum. Elisa,
a catalogação e indexação da literatura dos povos tradicionais... a pergunta está cortada aqui para mim. Só um minuto, por favor. Tá. Um minuto, por favor. Ela está cortada na imagem. Fiammetta. Anche io la vedo come te. Tagliati la domanda. Sì. Cristina, por favor, você pode nos enviar aqui pelo chat novamente a sua pergunta? Porque estou com acesso à imagem aqui e a pergunta está cortada. Perché Valentina, la fotografia interrompe di lato l'immagine della domanda. È che qui non si vede... È arrivata così via mail, ma l'ha ripostata Cristina in chat, ma è momentaneamente illeggibile. Sì, leggibile, perfetto, grazie Valentina. Elisa, mi disculpi. Allora, guarda, se la evidenziamo diventa leggibile. Allora, io la provo con la mia lettura, abbiate pazienza. A catalogación e indexación da literatura de povos tradicionais pertinente, já que isso também não se lê, afinal, a organização de informação, você poderia comentar, Cristina Ortega? Sim, eu entendo que ela quer saber mais um pouco sobre como que está sendo catalogado, processado, indexado esse material nas bibliotecas, né? Então, eu acho que, assim, é interessante até a história da Aline Franca, que criou a bibliografia indígena, que foi justamente por perceber a ausência de... Por exemplo, a representação de autoria indígena não era reconhecida, né? A partir dessa percepção da ausência de pontos de acesso secundários ou principal para autores, para a temática, os temas, os nomes dessas comunidades, foi um dos motivos que levaram a Aline a publicar a bibliografia de comunidades indígenas, que hoje ela está trabalhando, ela tem uma livraria, a Maracá, que tem feito um trabalho excelente de reunião, de material, de produção, de difusão da literatura indígena. Nossa pesquisa foi feita durante o período de pandemia, né? Nós começamos em janeiro, fevereiro e março fecharam as bibliotecas. A ideia era que a gente tivesse acesso aos acervos das bibliotecas comunitárias, que, por exemplo, na região nordeste, na região norte do país, elas têm a bibliografia, a gente teria a condição de olhar o documento, né, e poder trabalhar com esse documento, analisar o documento físico. No entanto, em função da pandemia, nós não conseguimos. Então, nós fomos aos catálogos que estavam online. Das bibliotecas comunitárias, só as bibliotecas de São Paulo estão com catálogos disponíveis online. Então, foi uma das nossas fontes, que lá a catalogação é feita... seguindo os padrões de catalogação, no entanto, a indexação, né, os termos usados para recuperação são esses que eu já tinha falado, literatura brasileira, literatura infantil e assim por diante. Nessas a gente encontra os termos quilombolas, termos indígenas, e dá para cruzar com literatura e a gente recuperar esse conjunto. Mas nós fomos nos catálogos de bibliotecas universitárias, de bibliotecas públicas, de grandes bibliotecas públicas que disponibilizam seus catálogos online, e nós não conseguimos recuperar por essas temáticas. Então, precisa parar para pensar nisso, em criar pontos de acessos para recuperar esses conjuntos de documentos. Eu tenho ouvido uma discussão no grupo de catalogação, que algumas bibliotecas universitárias estão fazendo pontos de acesso, ou considerando personagens ficcionais agora na recuperação. Acho muito bacana, vamos lá recuperar por Super-Homem, por Batman,
bacana, porque tem gente buscando por isso. Mas será que a gente não podia também procurar e recuperar pelos nossos povos tradicionais? Então, a minha pergunta é, precisamos pensar principalmente na biblioteca pública, né? Que as comunidades estão mais próximas e se elas não se veem, elas são apagadas. Eu não espero aí ter respondido, Cristina. É a parte da nossa experiência aí. Perfetto, obrigado Elisa. Grazie, sono arrivate altre 3 domande, come dirà poi anche il collega André agli amici brasiliani. Una domanda per il professor Barbieri, 2 domande per il professor Murillo e le porremo alla fine della seconda sessione. Adesso facciamo pausa fino alle 16 italiane e alle... sì, 16 italiane, quindi per voi certo. Às 11, sì. Certo, certo. E poi dopo ricominciamo con la seconda sessione. Sim, perfeito, perfeito. Reproduzindo então o que a Fiametta comentou, faremos uma pausa e temos 2 perguntas para o professor Murilo e uma para o professor Barbieri, que serão, ao final da segunda sessão, nós traremos as perguntas. Então temos uma pausa até às 11, 11, não, Fiametta? Perfetto, 10 minuti, 10 minutos. A dopo. A dopo.
Eccoci di nuovo per ricominciare. Chiedo ad Andrea se è connesso, se è pronto anche lui. Sì, Fiammetta. Ok, perfetto. Possiamo quindi connettere la telecamera perché siamo già in diretta. Sì, possiamo. Benissimo, quindi cominciamo questa seconda sessione. Lascio adesso il coordinamento ad Andrea, ma insomma lo accompagno, diventerò però invisibile e quindi ti lascio presentare la prima sessione di Diego, la prima relazione, quella di Diego Baldi. Perfetto. Grazie, Fiammetta. Bem, iniciamos a nossa segunda sessão, no nosso último dia do Seminário Arte da Bibliografia, e com muita alegria convido para compartilhar a sua apresentação e seu contributo, o doutor Baldi, com o trabalho Bibliografia e Memória, a 18ª palestra de Filippo Gesualdo e as Pandecte de Konrad Gessner. Dottor Baldi. Buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera. Ciao Diego. Hai bisogno di condividere le slide? Le slide. Sì. Okay. Ditemi se... Ancora non le vediamo. Per favore Andrea, anche tu spegni la videocamera. Ah sì, perfetto. Grazie. Funziona? Ancora no? Si sente ma non si vede la condivisione. Allora, un momento, perché ho fatto come l'ultima volta, ho detto condividi. Devi averle già aperte nel tuo computer. Eccole qua, le ho già aperte e non si vedono. No. Adesso sì, vediamo, perfetto. Lo vediamo, adesso puoi mettere, benissimo, perfetto, grazie. Benissimo, allora, buonasera. Oggi sarebbe mia intenzione parlarvi di due opere all'apparenza piuttosto distanti, sia per struttura che per contenuto, che sono la Plutosofia di Filippo Gesualdo e le Pandecte di Konrad Gessner, con lo scopo di evidenziare come, nonostante la differenza tra le due opere, vi siano delle analogie che, a mio avviso, possono stimolare alcune riflessioni sul momento di genesi delle Pandecte di Konrad Gessner, che, come sappiamo, è uno dei momenti cardine per l'arte della bibliografia. E dunque la Plutosofia di Filippo Gesualdo, un generale minorita che nasce a Castrovillari nel 1550, viene data alle stampe nel 1592 a Padova ed è un trattato di mnemotecnica che, per stessa ammissione dell'autore, non presenta particolari caratteri di originalità, ma va ad inserirsi nella tradizione della trattatistica di genere, rifacendosi agli scritti di Pietro da Ravenna, Ludovico Dolce e Giovan Battista della Porta. L'opera in sé, pur non essendo, come ho detto, così originale, incontrò da subito un buon successo, tant'è che ebbe una seconda edizione pochi anni dopo, nel 1600, questa volta a Vicenza. La Plutosofia è articolata in 20 lezioni, durante le quali il suo autore si propone di munire il suo lettore, o come lo chiama lui, il formatore della memoria, di un metodo che gli permetta di memorizzare qualsiasi nozione, dalle più piccole ad intere opere letterarie, e di poterle trattenere a mente per tutto il tempo che ritiene necessario. Per fare ciò, Gesualdo si appoggia su un concetto che è quello della memoria artificiale, che, a differenza di quella naturale, poiché può essere costruita, non ha limiti, quindi può essere continuamente implementabile. E gli strumenti per arrivare a questo tipo di memoria li individua nei luoghi, anch'essi delle strutture artificiali della mente che sarebbero preposti ad accogliere i documenti che debbono essere memorizzati. Nel proseguo della sua opera, Gesualdo distingue innanzitutto due tipi di luoghi, i luoghi comuni e i luoghi particolari. I primi, secondo lui, sono da riservare ai temi e alle nozioni più generali oppure alle singole discipline, mentre i luoghi particolari sono da riservare invece alle nozioni più specifiche o ai documenti, diciamo, semanticamente più puntuali.
e i luoghi particolari debbono essere, secondo lui, inseriti all'interno dei luoghi comuni a popolarli. Questi due tipi di luoghi Gesualdo li immagina come dei veri e propri luoghi fisici, per cui consiglia al suo lettore di immaginare i luoghi comuni come dei luoghi a lui molto familiari, come potrebbe essere la sua città natale o la sua stessa casa, e all'interno di questi luoghi inserire quei luoghi particolari immaginati come elementi architettonici per quanto riguarda le città, per cui potrebbe immaginare monumenti, altari, piazze, scalinate, oppure per quanto riguarda il singolo edificio, delle stanze, dei complementi di arredamento oppure anche degli stessi occupanti di questo edificio. In questo modo, dunque, in realtà Gesualdo prescrive una disposizione dei luoghi stringente, coerente e logica, così che il formatore possa avere a mente un buon metodo per memorizzare i vari documenti al giusto livello di specificazione semantica e quindi possa avere per ogni documento la giusta collocazione all'interno della sua mente. Tutti questi luoghi poi verranno, ed è questo il tema della 18ª lezione, verranno raggruppati ed organizzati all'interno della Libraria della Memoria, ossia quella che per Gesualdo è la biblioteca più perfetta che un uomo possa possedere, in quanto non ha bisogno di alcun sistema di supporto, nel senso che non ha bisogno né di libri né di sedi specifiche per essere utile al suo utente. E che questa biblioteca sia particolarmente efficace, Gesualdo lo dimostra ricordando come sia Dio che gli angeli possano sapere tutte le cose del mondo facendo affidamento semplicemente sulla propria memoria, quindi non avendo necessità di altro mezzo esterno a loro. Ovviamente, continua, l'uomo è imperfetto e quindi la sua memoria è imperfetta, non potrà mai avere una memoria divina, ma e quindi libri e biblioteche avranno sempre un ruolo importantissimo per quanto riguarda gli studiosi, ma il potenziamento della memoria è un qualcosa che può affrancare sempre di più l'uomo dalla necessità di libri e biblioteche. E dunque questa biblioteca che Gesualdo propone al suo lettore viene organizzata per sezioni che sono rappresentate dai luoghi che sono costruiti in precedenza. Per cui i luoghi comuni vanno ad essere le sezioni dedicate alle singole discipline, per cui la logica avrà la sua città, la fisica avrà la sua città e la retorica la sua città e così via. Mentre invece i luoghi più particolari, come abbiamo detto, troveranno posto all'interno di queste sezioni andando a costituire delle sottosezioni che accoglieranno i documenti a seconda di quanto questi documenti o queste notizie siano specifiche. Così facendo Gesualdo, se noi ci pensiamo, prescrive un progressivo approfondimento di ogni singolo luogo, ma al tempo stesso prescrive anche un'altra cosa, perché prevede anche la possibilità che tra i luoghi così disposti vi possano essere altri luoghi di passaggio, che consiglia di immaginare effettivamente come o vie o corridoi o colonnati, a simboleggiare i punti di contatto, le sovrapposizioni e gli incroci che ci possono essere tra un argomento e un altro, tra uno scritto e un altro, tra una disciplina ed un'altra. Con questo espediente Gesualdo riproduce, se ci pensiamo, un po' il meccanismo dell'indicizzazione, che prevede un innalzamento dell'esaustività del soggetto o della classificazione a fronte di un documento più specifico e puntuale, ma prevede anche diciamo, di mettere in evidenza quello che è, quelli che possono essere i punti di contatto del singolo documento o del singolo argomento con altri documenti, argomenti o discipline anche distanti dal primo. E dunque il metodo di Gesualdo, basato sui luoghi e sulla progressiva specializzazione e interconnessioni, può avere un illustre precedente appunto nelle Pandecte di Konrad Gessner, apparse nel 1548, come sappiamo, a completamento dell'impresa bibliografica iniziata nel 1945 con la Bibliotheca Universalis. Come è noto, le Pandecte di Konrad Gessner sono organizzate anch'esse per loci, che in questo caso sono dei veri e propri capitoli e sottocapitoli tematici che vanno ad accogliere
diciamo, i libri che vengono censiti all'interno del repertorio. Tali loci sono organizzati secondo una struttura reticolare e possono essere intesi, come ricordava anche Serrai, come soggetti o oggetti di uno scritto ed essere dunque gli indici semantici di un'opera. E quindi questa struttura reticolare va ad accogliere i singoli libri e a disporli nel giusto ordine disciplinare. Tuttavia la riflessione di Gesner sui loci non inizia con le Pandecte nel 1948, ma se vogliamo possiamo trovare, diciamo, dei prodromi nel 1546 all'interno dell'edizione che egli stesso cura delle due antologie sacro-profane di origine bizantina, che sono il Loci Communes dello Pseudo Massimo Confessore, uno scritto del X secolo, e la Melissa del Monaco Antonio, che è uno scritto dell'XI secolo. All'interno della prefazio, nel presentare queste due opere, Gesner si sofferma proprio sulla struttura organizzativa che esse hanno, lodandola e ravvisando almeno due motivi di interesse. Le due antologie, infatti, sono organizzate per capitoli tematici che vengono chiamati loci, i quali sono contraddistinti da piccoli titoli che in qualche maniera esprimono il tema o l'argomento trattato all'interno del capitolo. All'interno di ogni capitolo poi sono esposti, diciamo, degli estratti letterari da opere sacre o profane che riportano il contenuto diciamo, inerente a quel capitolo che si può trovare all'interno di quell'opera. Per cui, secondo Gesner, questo modo di procedere è di aiuto al lettore per due motivi. Il primo perché la struttura di scomposizione dei vari temi in loci, così in capitoli, lo aiuta ad orientarsi molto rapidamente all'interno dell'insieme delle discipline che vengono in qualche maniera trattate all'interno dell'opera. E il secondo perché le citazioni letterali lo aiutano a memorizzare per sommi capi ciò che ogni opera censita ha da riferire sull'argomento riportato nel titolo del singolo capitolo. E dunque, adottando questo sistema e diciamo in qualche maniera perfezionandolo nelle Pandecte, egli realizza una struttura ordinativa delle discipline per i documenti censiti e al tempo stesso una macchina mnemonica per gli studiosi, come da lui stesso dichiarato nel frontespizio dell'opera. I loci vengono organizzati secondo una struttura reticolare e divisi per classi e sottoclassi più specifiche, e il risultato è uno schema classificatorio dell'intera realtà noetica che tiene conto non solo delle discipline, ma anche dei loro intrecci e dei loro punti di contatto. Dunque, se noi confrontiamo questo sistema con il sistema ideato alcuni anni dopo da Gesualdo, per tutt'altro scopo, ci accorgiamo che in realtà vi sono molte analogie. Innanzitutto entrambe le opere si propongono di aiutare la memoria del lettore. Entrambe le opere hanno prevedono la possibilità di creare... Diego, scusami, mancano 2 minuti. 2 minuti, ok. Di creare dei luoghi o dei loci sempre più specifici. E va bene. Il risultato finale è una biblioteca per entrambi diciamo, gli autori. Le due opere dunque, a mio avviso, si somigliano, se non per il contenuto, per le intenzioni. E dunque appare chiaro che potrebbero esserci delle analogie anche nel loro processo, diciamo, di genesi. Se Gesualdo aveva dovuto operare una riflessione preventiva sul funzionamento del pensiero umano per creare uno strumento che permettesse comprensione e dominio della realtà noetica, evidentemente anche Gesner si era dovuto porre lo stesso problema per realizzare una sorta di mappa mentale che evidentemente in alcuni punti potrebbe essere considerata analoga a quella elaborata da Gesualdo, che ha come fine il medesimo fine del minorita, cioè educare la mente del fruitore delle opere e permetterle di dominare lo scibile umano. E in questo senso, dunque, il momento di genesi delle Pandecte può essere letto come, diciamo, come per quanto riguarda la Brutosofia, più come un momento di riflessione teoretica e quasi filosofica sulla struttura della realtà conoscitiva e sui metodi che possono essere applicati e per categorizzarla e per comprenderla, piuttosto che come un tentativo meccanicistico di realizzare semplicemente uno strumento di consultazione bibliografica. Ed anzi si può dire che l'indicizzazione dei libri in questo tipo
di sistema, più che essere un fine potrebbe diventare quasi una conseguenza della creazione del sistema stesso. Ecco qua, ho finito. Grazie molte. Grazie a te, Diego. Ok, perfetto. Sì, certo. Rompere la condivisione e lascio la parola ad Andrea per presentare la relazione successiva. Sì, perfetto. Grazie, dottor Ribaldi. Grazie a voi. Grazie a voi. Perfeito. Sim, dando continuidade à nossa segunda sessão, convido agora o professor René Gomes, da UFMG. Como nós apontamos no início das sessões, os currículos e biografia dos palestrantes podem ser encontrados na própria página do evento. René hoje apresenta o trabalho para dar mais luz ao pio leitor, remissões a fontes de informação e transmissão do conhecimento no receituário artístico de João Stotter. In italiano, per dare più luce al più lettore, riferimenti alle fonti di informazione e trasmissione del sapere nel ricettario artístico de João Stotter. René, é um prazer e uma alegria estar conosco. Você estar conosco. Por favor, nos sinalize, de nada, nos sinalize sobre o compartilhamento e você terá 15 minutos, René. Ok, eu só estou compartilhando agora a tela. Você consegue ver e me ouvir? René, eu consigo te ouvir, por enquanto não consigo ver. E agora? Agora sim. Perfeito, René. Ok, obrigado. Então vou dar início. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos organizadores pela possibilidade de apresentar esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho desenvolvido já há algum tempo de estudo desse manual de procedimentos artísticos e artesanais, criado no início do século XVIII. Vou começar passando a nossa alfândega institucional. Esse é um projeto que é desenvolvido dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno na UFMG, que é o RARIOR, o Núcleo de Pesquisa em História das Coleções dos Museus, mais especificamente no projeto Raridades em Contexto, que é um projeto que estuda a incorporação e ressignificação de objetos da África e da América nas coleções norte-europeias. Esse projeto tem um subprojeto que fala sobre madeiras, tintas, vernizes da terra do Brasil e circulação atlântica de materiais artísticos. O projeto foi parcialmente financiado por um projeto que eu faço parte, que é o projeto Marfins Africanos no Mundo Atlântico. Foi financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal e faz parte das minhas atividades como pesquisador colaborador no Centro de História da Universidade de Lisboa. E, nesse momento, ele passa a contar também com o financiamento da John Carter Brown Library, com o projeto Manual de Tintas e Vernizes de João Stotter, que vai ser um período de pesquisa de um exemplar que eles têm do livro, na coleção em que eu vou fazer a análise desse exemplar. Bom, passando para a pesquisa, essa investigação tem por objetivo estudar o receituário de tintas e vernizes produzido por João Stotter, analisando a história da sua redação, impressão, circulação e usos em ambos os lados do Atlântico, mais especificamente em Portugal e no Brasil, entre os séculos XVIII e XIX. A pesquisa é concebida numa interface entre o campo da bibliografia material e a pesquisa parte da história do livro, e pesquisa parte das análises textuais, tipográfica e material de um exemplar anotado pelo autor, hoje conservado na Erfgoed Bibliotheek Hendrik Conscience, em Antuérpia, e se estende também para outros exemplares de bibliotecas americanas e europeias, especialmente o exemplar da John Carter Brown Library. O exemplar que foi escolhido como referencial para essa pesquisa, ele tem um interesse específico por ser aquele que possui o maior volume de notas manuscritas acrescidas ao impresso, notas feitas pelo próprio autor, João Stotter, entre os remanescentes dessa obra que estão nas bibliotecas públicas e privadas. Além disso, existe uma inscrição
na portada da obra, que traz a informação de que esse exemplar em específico foi aumentado com anotações feitas pelo próprio autor. Como será mostrado adiante, a comparação das notas entre vários exemplares que sobrevivem e são anotados mantém uma consistência nas caligrafias, o que faz crer que efetivamente essas notas tenham sido feitas pelo próprio John Stouter. Falando um pouco sobre o livro, o Johann Stouter é um flamengo, nasceu em Antuérpia, em data que hoje é desconhecida, da segunda metade do século XVIII, e ainda jovem ele se tornou aprendiz da arte da lapidaria de pedras preciosas e um perito em abrir e polir diamantes. Ele, já formado e começando a ter alguma projeção na sua arte, ele migrou para Portugal e viveu ali cerca de 20 anos em Lisboa, passando posteriormente a viver na cidade do Porto. Nas duas localidades, ele afirma ter exercido os ofícios de lapidador e de comerciante. Foi desse seu exercício profissional que ele percebeu que, tanto em Lisboa quanto no Porto, não existiam mestres torneiros, artistas ou escultores que soubessem dar um brilho ou graça brilhante às suas criações, como chegando na qualidade das obras que ele conheceu em suas viagens feitas por Paris, Londres, Hamburgo, Antuérpia e Amsterdã. Então, movido pela essa extrema pobreza que ele diz existir no artesanato português, ele reuniu uma quantidade de receitas de vernizes e outros compostos artísticos em um livro que é um receituário que ele intitulou como Arte de Brilhantes Vernizes. O livro foi composto na cidade do Porto. Algumas passagens do próprio texto vão indicando como ele foi sendo construído, com inserções, inclusive, feitas durante viagens à corte em Lisboa. Mas foi na cidade natal de Stouter, Antuérpia, que a obra foi publicada pela primeira vez, no ano de 1729, pela tradicional casa editorial da família Ferdusen, que era especialista na publicação de livros para os países ibéricos, para as coroas ibéricas e suas colônias. Curiosamente, o mesmo ano de publicação da obra é o ano em que a coroa portuguesa anunciou formalmente a descoberta de grandes minas de diamantes, feita 4 anos antes na capitania de Minas Gerais, no sudeste brasileiro, e é exatamente nesse momento que os diamantes brasileiros substituíram a projeção das pedras indianas no mercado mundial, dado o esgotamento das minas exploradas em Goa. Vale ressaltar que, a essa altura, somente em Goa e em Minas Gerais existiam minas de diamantes ativas. Então, existe uma possibilidade que Stouter tivesse algum envolvimento com a lapidação de pedras na América, que teria feito com que ele se mudasse para Portugal, de Antuérpia para Portugal, e é uma possibilidade que se pode aventar pelo extenso conhecimento que ele tinha das técnicas artesanais brasileiras, que ficam explícitas em seu manual. Apesar do recente aperfeiçoamento e expansão do campo tipográfico em Portugal, a partir de uma política régia de ampliação das sedes de saber no reino, o escritor preferiu contar com a capacidade da Casa Ferdusen, que poderia ajudar a superar algumas dificuldades existentes no uso da escrita e das imagens para transmitir o conhecimento artesanal, incluindo os conhecimentos tácitos, os gestos técnicos e todos os dados sensíveis sobre a aparência refinada de obras bem acabadas, incluindo cores, brilhos e a sensibilidade ao toque. Publicada pela mesma gráfica flamenga 10 anos antes, O Espingardeiro foi um manual de armaria escrito e ilustrado por Stouter com o objetivo muito próximo da arte de brilhantes vernizes, que era ensinar como produzir canos de espingarda, cordoalhas, pólvora, balas e munições, mas principalmente refutando desproporções entre suas partes e adotando pesos e medidas exatos. Esse primeiro manual de Stouter definiu seus objetivos como autor. Os segredos de ofício e as restrições ao ensino da prática artesanal impostas pelas corporações de ofício eram um entrave para o desenvolvimento dos artífices. Então, o ideal de Stouter como autor era revelar a forma correta de se trabalhar nos ateliês,
com receitas livres de pontos obscuros, erros e imperfeições, além de experimentar, aprimorar, padronizar receitas e técnicas que eram ensinadas em seus livros. Stouter tentou fazer dessas práticas artesanais uma versão vernacular dos processos científicos da época, dando ênfase aos conceitos de especulação e experimento que evidenciavam a vulgarização do vocabulário e dos métodos científicos da época. Ao associar essas especulações exatas em suas receitas com experiências feitas com conta, peso e medida, Stouter então aproximava as práticas artesanais às novas categorias epistêmicas da ciência, como observação e experimentação, que ele chamava a mãe da ciência. Para que ele obtivesse êxito na transmissão do conhecimento artesanal, em seu novo método de escrita, foi crucial a participação dos impressores da Casa Ferducci na composição dos elementos gráficos e tipográficos da obra. Eles garantiram a exatidão das escalas e os moldes oferecidos no livro, criando estratégias de impressão específicas para o tipo de informação a ser comunicado. As escalas e réguas gravadas no livro foram feitas em chapas de cobre e aplicadas sobre páginas já impressas com as partes tipográficas do texto, de forma a não se deformarem demais no processo de impressão. Da mesma forma, foram criados gráficos, tabelas, que facilitavam o cálculo de pesos e medidas, e uma série de moldes que foram impressos não em papel, mas em pergaminho, para que eles pudessem ser recortados e colados sobre placas de madeira e não deformarem assim no processo de uso dentro das oficinas. Já o livro para verniz foi o primeiro mais completo manual prático para a produção desses compostos, criados em português, e ele tem um espectro de temas bastante amplo, incluindo tanto técnicas artesanais quanto matérias-primas, com especial atenção para as madeiras e resinas do Brasil, da América Espanhola, da África e do Oriente, especialmente China e Índia. A obra foi publicada em 1729, foi o único livro do gênero existente em Portugal até o final do século XIX, e depois da morte do autor, ela foi republicada 3 vezes em oficinas de Lisboa. Nesse processo, não foram consideradas nessas obras as inserções de elementos feitos pelo próprio autor nos livros, e então a gente pode perceber que apenas a primeira impressão pode ser considerada como a última vontade do autor. Então, além de ser a única obra do gênero, a obra ela foi importante para a expansão das artes em Portugal, uma vez que ela circulou por outros territórios, principalmente no Brasil, sendo o único livro do gênero disponível na Biblioteca Jesuíta do estado do Grão-Pará, situado na região de Vigia, e era utilizado, então, para ensino dos artesãos indígenas e africanos. Esse livro, então, ele tem uma importância por testemunhar a circulação conjunta de técnicas artesanais, do conhecimento tácito e das matérias-primas na criação de materiais globais das culturas visuais. Então, nesse sentido, ele é bastante importante para a gente, porque ele mostra que a transmissão de conhecimento técnico e artístico no mundo moderno não se deu apenas no sentido Europa, colônias, mas também em sentido complexo, no retorno dessas técnicas para a Europa, uma vez que o próprio Stouter ele incorpora dados desses elementos. O livro ele tem uma grande importância também para quem estuda a história do livro e a bibliografia. Oi, diga. Com licença, você tem mais 2 minutos. 2? Aqui eu estava colocando, estava 12 minutos, tudo bem. Sim. Não, tranquilo, é porque eu estou com o relógio aqui. Tá bem. Então, o livro ele foi produzido durante o boom da produção técnica de livros em Portugal, e ele tem uma grande importância porque ele estabelece a forma do livro de receitas do momento. Ao contrário de outros manuais artísticos, o Stouter produz um manual que é voltado para a ação, e ele inclui, inclusive, materialmente, a escolha do formato, a escolha da forma de composição, a possibilidade dele ser efetivamente utilizado nas oficinas. E o que é muito importante nesse livro é que ele constrói uma forma de remissão
de elementos dentro da própria obra e para elementos fora da própria obra, em que o próprio autor começa a fazer com que o campo de conhecimento artesanal se expanda a partir do seu próprio livro. A gente tem, então, o próprio Stouter ele tem uma prática de ampliar quase todos os volumes da sua obra com notas manuscritas, e de todos os volumes que nós conhecemos hoje dessa obra, a quase totalidade possui essas notas feitas pelo próprio autor. Aqui tem uma lista do total de todos os volumes da primeira edição que a gente encontra em bibliotecas na Europa e na América. A similaridade entre essas obras confirma a ideia de que se trata, provavelmente, de uma obra anotada pelo próprio autor, e o que também se dá pela similaridade de caligrafia existente entre anotações existentes, tanto no espingardeiro quanto no manual dos brilhantes vernizes. O que é muito importante entender é que essas notas que o Stouter faz, acresce aos exemplares, possuem alguns elementos que são bastante importantes. Algumas poucas notas são notas de correção, outras são notas de acréscimos de elementos gráficos ao texto, mas elementos, inclusive, pré-textuais e paratextuais que auxiliam na leitura. Mas o que é mais importante é que a maior parte dessas notas, principalmente as notas marginais e interlineares, são acréscimos de conteúdo ao texto. Nesses acréscimos de conteúdo, a parte substancial é feita por notas remissivas a partes internas do livro ou por referências a outros livros, como o dicionário do Aleixo Piemontês, em que que tratam do mesmo assunto que está sendo tratado nos capítulos. O que é importante nesse sentido é entender que o trabalho autoral de Stouter ele estava ligado a uma tentativa de aproximar o leitor das suas próprias fontes de informação. Nesse processo, foi importante a invenção de um texto híbrido que interpolava passagens prescritivas típicas das receitas modernas com trechos dissertativos nos quais o autor se dirigia diretamente aos seus leitores, dando conselhos, compartilhando dúvidas, incentivando-os a ultrapassar suas criações para que, no futuro, ele pudesse corrigir a obra. Estou no último minuto aqui, então já vou pular para o final. Esse processo de construção contínua do livro fez com que Stouter fosse sempre aumentando as suas obras, ao ponto de, em 1632, ele parar a impressão e distribuição do livro para acrescentar um novo volume que diz ter sido solicitado por leitores, principalmente da Corte de Lisboa, incluindo técnicas que haviam se tornado moda. Esse volume foi costurado à mão junto aos cadernos dos volumes dos livros anteriores já lidos. Passando só para as conclusões, Desculpa. Aqui. O Arte de Brilhantes Vernizes é um receituário artístico que nasceu do esforço de seu autor, acompanhado por seus editores, de aprimorar as práticas artísticas artesanais em Portugal, tornando-se uma versão vernacular da ciência da época, ou seja, o fruto da observação dos fenômenos, da experimentação controlada e do uso de sistemas de pesos e medidas exatos e padronizados. Todos os esforços de composição da obra impressa foram efetuados para fazer com que as diversas modalidades de conhecimento artesanal, incluindo tácitos, sensíveis e obtidos pelos sentidos, pudessem, de alguma forma, ser comunicados verbalmente e chegassem a algum nível de controle. A gênese da obra, contudo, está no processo iniciado de Stouter de reunir receitas artísticas ligadas a vários ofícios e oriundas de fontes de informação diversas, incluindo a própria experiência laboral, fontes orais e fontes escritas. A compilação das principais fontes de informação textuais, sobremaneira impressas, pode ser considerada, portanto, como uma modalidade de gesto bibliográfico pelo qual o autor elenca os principais livros estrangeiros disponíveis em Portugal que podem auxiliar no enobrecimento dos ofícios manuais como atividades geradoras e propagadoras de conhecimento. As diferenças de extensão e conteúdo dessas notas manuscritas
nos fazem levantar a hipótese de que elas fossem adaptadas às possíveis necessidades de futuros proprietários dos exemplares. Essa hipótese será testada na avançada pesquisa por meio das leituras das marcas de proveniência existentes nos exemplares analisados. O exemplar da John Carter Brown Library traz a inscrição em caligrafia distinta das notas, indicando que a obra pertenceu à Botica do Carmo. Essa indicação nos faz pensar de que a amplitude da obra a fase importante não apenas para artesãos, finalizando. Já estou no último, mas para ofícios, como para os boticários e comerciantes de matérias-primas e formações artísticas. Esse gesto bibliográfico, além de selecionar obras avaliando a qualidade de suas contribuições, impõe-se como técnica que está na gênese da produção do conhecimento difundido pelo livro. Todo o seu esforço de sistematização do conhecimento artesanal é balizado pela discussão das informações veiculadas pelos autores que o antecederam. Nesse processo, parecia de suma importância a constante melhoria dos saberes, motivo pelo qual o autor e os editores não mediram esforços para estender essa performance bibliográfica aos atos do leitor, impondo cruzamento de dados como forma de leitura da obra. Obrigado e desculpe pelo tempo. Muito obrigado pela contribuição brilhante. E passo a palavra para a professora Saba. Professoressa Saba. Passiamo adesso alla relazione di Valentina Sondini dell'Università di Genova, ma a breve entrerà in servizio come ricercatrice all'Università di Firenze. Valentina, che approfittiamo di nuovo per ringraziare per tutta l'assistenza nella segreteria organizzativa del convegno. La sua relazione ha il titolo di Bibliografia e analisi tipografici, Bibliografia e analisi tipograficos. Prego Valentina. Buongiorno a tutti, grazie Fiammetta. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Desculpe, mas vou falar in italiano. Meglio. Vado a condividere le mie slide. Ok, dovreste vederle a questo punto. Ti vedo benissimo. Ok, bibliografia e analisi tipografici. Allora, mi sono concentrata sostanzialmente su una ricognizione della produzione analistica italiana dal 1850 ad oggi, e ovviamente estrapolando dall'ampio corpus di pubblicato alcuni esempi che, come dire, mi venissero buoni per poter sintetizzare alcuni aspetti dell'analistica tipografica italiana e quindi poi esprimere alcune considerazioni. Nella parte finale dell'intervento vi farò poi vedere alcuni esempi di queste pubblicazioni, proprio insomma per sostenere le tesi che adesso andrò a denunciare. Sostanzialmente anche sulla sollecitazione di un contributo di Lorenzo Baldacchini a degli annali cesenati pubblicati da Fioravanti nel 1997, credo che davvero possiamo sostenere che all'interno degli annali tipografici italiani sostanzialmente coesistano tre dimensioni: quella bibliologica, quella bibliografica e quella di storica, ma intesa di storia del libro. Accanto a questo vi sono evidentemente altre due dimensioni, quella teorica e pratica di carattere descrittivo, che fra l'altro ci danno anche la possibilità davvero di notare come nel corso dei decenni, per quanto concerne l'analistica italiana, davvero assistiamo a una poliedricità di manifestazioni descrittive che sostanzialmente si sviluppano verso modalità profondamente dettagliate che favoriscono anche aspetti strettamente legati all'esemplare. Quindi sostanzialmente ci spostiamo da descrizioni ottocentesche, tardo ottocentesche, molto sintetiche nella loro proposizione e che lasciano ampio spazio alla parte delle note all'edizione, a descrizioni che invece in anni molto più vicini a noi, faccio riferimento alla recente pubblicazione di Petrella degli Annali di Farfengo a Brescia, nella quale addirittura abbiamo il dettaglio di tutti gli esemplari conservati presso le biblioteche italiane. Quindi davvero assistiamo nel corso dei decenni a un perfezionamento sostanziale della tecnica
della tecnica descrittiva. Insomma, come queste tre dimensioni si coniugano all'interno dell'analistica italiana. Sostanzialmente possiamo dire che partiamo da un'analisi con esemplare alla mano, sostanzialmente, quindi le edizioni vengono censite, vengono inserite in queste liste che sostanzialmente contribuiscono a formare l'appendice delle trattazioni analistiche attraverso un'osservazione diretta dell'esemplare, che consente quindi poi una comparazione eventualmente con altri esemplari. Questo è un aspetto estremamente interessante ed è emerso anche in alcuni dei contributi presentati in queste giornate, perché, come potete ben immaginare, gli aspetti strettamente legati agli esemplari spalancano nuove possibilità di contribuzione storica, o meglio di narrazione storica all'interno degli annali, e lo vediamo comunque più tardi anche negli esempi. Vi è poi una dimensione bibliografica che sostanzialmente sostiene e giustifica le scelte operate dal compilatore, scelte di ordine geografico, di ordine sullo singolo stampatore, di carattere cronologico, eccetera. Dico davvero sostengono e giustificano, perché queste liste poste a corredo dell'introduzione storica di fatto sono quelle che poi più giustificano la scelta originaria del compilatore degli annali, quella che io definisco una scelta politica, perché evidentemente è una scelta che orienta di molto la tipologia di scavo storico, di indagine storica. Vi è quindi poi la dimensione storica, cioè la narrazione di una vicenda che può essere personale, economica, e che è forse uno degli aspetti, se vogliamo, più interessanti nell'interpretazione, nella contemporaneità degli annali, è forse l'aspetto più espendibile, perché converrete con me che sia la dimensione bibliologica che quella bibliografica sono sostanzialmente legate ad una dimensione di specializzazione, quindi un po' per gli addetti ai lavori, insomma, sono apparati che normalmente vengono compulsati poi dagli specialisti delle materie. L'introduzione storica rimane invece il veicolo grazie al quale riuscire a rendere un po' mainstreaming, passatemi il termine, tutta la dimensione analistica. Sostanzialmente si può sostenere che la finalità degli annali non è solo quella evidentemente dell'elencazione di edizioni, ma la descrizione più ampia di un contesto storico e o letterario. E sostanzialmente la narrazione storica si basa, come lo dicevamo poco fa, su riferimenti continui all'esemplare, ma anche alla tradizione di studi sull'esemplare e sull'edizione, quindi un doppio binario. Da una parte questo riferimento all'esemplare che diventa sempre più interessante, sempre più importante, preponderante proprio anche nella descrizione bibliografica, e è stato accennato sia nel contributo poc'anzi di Barbieri, ma anche del collega André, di come i segni d'attenzione, ma anche le note di possesso e di provenienza, davvero ci diano la possibilità di ampliare di molto il discorso bibliografico e il discorso storico sotteso, sostanzialmente. Questa narrazione storica porta ad uno storytelling a più voci, dove la zona grigia, rappresentata dalla compresenza disciplinare di bibliologia, bibliografia e dimensione storica, restituisce la complessità della vicenda narrata. Ritorniamo inevitabilmente alla storia globale del libro di Balsamo, che poco fa ha citato anche Edoardo Barbieri, presente anche in una sua riflessione proprio agli annali di Petrella, che ovviamente in questa situazione va letta non in una chiave globalizzante, ma come analisi a tutto tondo dell'oggetto libro, cioè dell'intero ciclo vitale del libro e sostanzialmente di quello che Barbieri ha definito la presenza nella società del libro. Questo aspetto è particolarmente interessante se noi lo leggiamo proprio dal punto di vista del rilevamento di tutte queste caratteristiche che riscontriamo sugli esemplari. Quindi accanto alla definizione dell'edizione sostanzialmente ideale, si presenta la possibilità per i compilatori recenti di annali di andare veramente a sfondare verso in una dimensione molto più inclusiva, che appunto sostiene questo storytelling, ma aggiunge altro, perché all'interno di questo discorso sugli annali la bibliografia
ci consente di esprimere appieno la volontà del tipografo editore e di toccare quindi con mano il risultato delle sue fatiche, e cioè il vulnus interpretativo del suo progetto editoriale, ma è anche il vulnus interpretativo del progetto editoriale del compilatore stesso. La lista, come dire, che compone le appendici di queste introduzioni storiche ci dice moltissimo di quello che era l'obiettivo iniziale del compilatore. Prima vi parlavo di scelte politiche, queste scelte politiche che noi agiamo a vari, come dire, su vari campi, che ieri il collega Vinicius secondo me ha ben centrato, aprendoci ad altre prospettive veramente di indagine. Sono quelle che poi sostanzialmente il compilatore deve difendere con l'apparato bibliografico, perché la scelta, ad esempio, di inserire alcune edizioni magari non datate o prive di indicazioni di pubblicazione all'interno di una lista è evidentemente una scelta di un certo tipo, soppesata e sicuramente supportata da una serie di valutazioni anche di carattere bibliologico, ma che colloca il compilatore in una certa direzione, in un determinato percorso, ok? Senza l'elencazione minuziosa dei volumi, gli annali rimarrebbero delle mere introduzioni storiche, strumenti mutili di quell'apporto essenziale fornito invece dalla bibliografia. In un'ottica narrativa, ciò significa che mancherebbe il contenuto della narrazione. Questo è tanto più vero quanto più la descrizione dell'edizione spalanca allo studioso numerose prospettive di indagine. Proprio questo lo trovo interessante per una rivisitazione della lettura degli annali se noi consideriamo il contesto, ad esempio, della public history. Se noi andiamo a collocare la narrazione presente, la narrazione storica degli annali tipografici all'interno della public history, ci rendiamo conto di come le possibilità anche dal punto di vista didattico di queste pubblicazioni si moltiplichino proprio alla luce anche delle riflessioni poc'anzi fatte su quel tesoro nascosto che sono poi i singoli esemplari e la rilevazione dei dati a partire dai singoli esemplari, che ci consentono quindi di dire che di fatto gli annali sono sostanzialmente anche una fonte letteraria, ok? Quando se ne dà una lettura legata anche i segni di attenzione che ci ripropongono una dimensione delle edizioni interne ad un mercato che è anche un mercato di lettori, lo diceva sempre poco fa Edoardo Barbieri. Sono poi una fonte storica, e questo è innegabile, in particolare una fonte storica importante per la storia del libro, e sono anche una fonte di informazioni quantitative notevoli, nel senso che forse questo aspetto che rimane sempre un po' più marginale è invece interessante proprio alla luce della tipologia della descrizione e che il compilatore decide di utilizzare. Nel caso specifico, e lo vedremo tra pochissimo, per quanto concerne i lavori preparatori agli Annali dei Sogliani a Modena, Ernesto Milano decide di aderire ad una scheda molto breve, molto short title, perché di fatto censisce all'interno di questa pubblicazione più di 3.000 edizioni, quindi è evidente che la mole dei materiali giustifica poi determinate scelte. Qui vi ho messo una breve elencazione delle tipologie di annali che possiamo riscontrare nella nostra storia analistica italiana, quindi per tipografo editore, località, per periodo, per tipologia di materiale in relazione a una delle precedenti opzioni. Fra l'altro quella della scelta della tipologia di materiale da censire è un'altra di quelle scelte che io definisco politiche, perché all'interno degli annali di Vittorio Baldini che ho recentemente trattato, non ho inserito tutti i bandi e tutte le grida. Lì è stata una scelta legata evidentemente al corpus notevole delle edizioni di Baldini, ma anche alla difficoltà del reperimento di questi materiali che, come sappiamo, in molti casi non sono presenti nelle biblioteche italiane, ma nei nostri archivi. Vi presento quindi a questo punto alcuni degli esempi da cui ho tratto queste considerazioni di massima, sottolineando alcuni elementi. Qui vedete per esempio gli annali di Francesco Marcolini stampati a Forlì, siamo nel 1861, Scipione Casali è il compilatore, Scipione Casali è sostanzialmente un bibliofilo e qui lo vedete nell'immagine posta a destra, abbiamo una scheda che sostanzialmente è costituita da un breve titolo senza distinzioni di
di spaziature, di a capo, eccetera, il formato dell'edizione, poi un'ampia nota che addirittura riporta elementi legati al prezzo dell'edizione e elementi di carattere biografico legati all'autore, autore che peraltro in molte delle schede non appare neppure, quindi insomma sostanzialmente viene scelta una sorta di elencazione di carattere cronologico. Anche qui scelte piuttosto curiose, come quelle ad esempio di indicare il prezzo, sono invece giustificate da quel discorso che facevo prima, cioè dal riferimento continuo ad una storia pregressa che nello specifico per Casali, e lo dichiara lui stesso nell'introduzione, sono il Manuel du Libraire di Brunet e la libreria del Doni. Testi fra l'altro estremamente lontani fra loro sia per impostazione che dal punto di vista cronologico, un testo dell'inizio dell'Ottocento, seppur qui in un frontespizio del 1860, e la libreria del Doni cinquecentesca, fra l'altro una compilazione nella quale noi troviamo di fatto una serie di indicazioni di opere e di autori al modello della quale si rifà in parte appunto la trattazione di Casali, che invece riprende direttamente dal Brunet la questione ad esempio dei prezzi, cosa che non ritroviamo più neanche nei nostri annali novecenteschi, veramente una scelta un po' curiosa ma giustificata da questa adesione. Passiamo agli anni 30 del Novecento, qui abbiamo la notizia sugli annali giolitini di Salvatore Bongi, è un'integrazione agli annali di Salvatore Bongi sui Giolito, il compilatore Camerini, siamo nel 35, qui compare un frontespizio come dire, con una trascrizione facsimilare, poi tutto un ampio resoconto su questa tipologia di descrizione, noi lo troviamo nelle dimensioni della bibliografia di Maurizio Vivarelli, dove davvero vengono presentate mille casistiche, per quello parlavo davvero di una poliedricità di poi scelte metodologiche in questo senso. Qui abbiamo addirittura la parte dedicata viene citata la marca tipografica, le note di pubblicazione, compare, siamo appunto già negli anni 30 del Novecento, il riferimento alla biblioteca con anche la collocazione, poi c'è un ampio apparato sempre di note dove vengono fornite note contenutistiche sostanzialmente e altri riferimenti tipo biografici, eccetera. Per quanto riguarda invece gli annali di Girolamo Pietro e Agostino Discepoli, compilati da Carosi nel 62, quindi siamo nel 62, qui vedete intanto un'intestazione principale che comincia ad affiorare in maniera insomma preponderante, ecco. Ricordiamo che poi l'apparato indicale è sempre un elemento estremamente importante all'interno degli annali ed è forse uno degli elementi più consistenti, più interessanti per gli addetti ai lavori. Viene qui invece abbandonata la trascrizione facsimilare del frontespizio, si riporta addirittura in questo caso non solo il formato ma anche una segnatura e poi anche ancora alcune parti che costituiscono il volume e sicuramente il riferimento all'esemplare visionato. Qui si fa riferimento ad un esemplare e ovviamente si ipotizza che poi il compilatore ne abbia visti anche altri. Qui invece abbiamo i lavori preparatori di... Hai due minuti. Sto terminando, grazie. Di Milano del 1986, ecco la breve scheda di cui vi parlavo, addirittura con solo il riferimento alla biblioteca senza citare la collocazione dell'esemplare. E poi ancora questa scheda per gli annali del Comino Ventura compilati da Savoldelli nel 2011, quindi in anni molto vicini a noi, dove addirittura noi troviamo la riproduzione del frontespizio, che è un elemento aggiuntivo che rientra in parte anche quel discorso che facevo di storytelling e di narrazione, quindi l'immagine che compendia ovviamente la parte descrittiva, un ampio riferimento alle bibliografie, quindi ai repertori precedenti, e poi chiudo qui adesso invece con l'impresa tipografica di Battista Farfengo a Brescia, curata appunto da Petrella nel 2018. Questo davvero è un po' il traguardo, a mio giudizio, dell'annalistica contemporanea, perché
lo vedete nell'immagine di sinistra, lui prende in considerazione tutti gli esemplari censiti nelle biblioteche italiane e ne dà un'ampissima descrizione. Quindi non solo abbiamo una descrizione della copia ideale, ma che è compendiata da un riferimento puntuale agli esemplari presi in considerazione. E in questo, come dire, è proprio su questo che credo che si possa giocare la futura sfida della nostra annalistica, e cioè di fare dello storytelling, della narrazione storica proprio a partire dagli esemplari e dalle peculiarità degli esemplari, perché questi possono raccontare moltissimo e fra l'altro, lo diceva poco fa anche André, danno eventualmente la possibilità con questi segni, note di possesso, come segni di attenzione, di non solo descrivere il percorso fatto da queste edizioni, ma creare dei link forti tra una dimensione fortemente europocentrica come la nostra e dimensioni invece più esotiche come potrebbero essere quella brasiliana o del Sud America. Quindi insomma davvero questa sull'esemplare potrebbe essere un riferimento che amplia di molto le possibilità degli analisti, ma anche, viene da dire, in generale della bibliografia. Grazie mille, obrigada. Grazie a te Valentina, e adesso chiedo ad Andrea di introdurre la relazione successiva. Sì, Fiametta, grazie Valentina. Bem, seguindo a nossa segunda sessão, eu convido para a contribuição o Bruno Almeida dos Santos e Natália Lima Romeiro, com a contribuição Bibliografia Fora do Armário, o que nos revela a ciência da informação brasileira sobre questões de gênero e dissidências sexuais, em italiano, Bibliografia Fuori dall'Armadio, cosa rivela la scienza della informazione brasiliana sulle questioni di genere e dissidenza sessuale. Bruno, Natália, sejam bem-vindos. Vocês têm 15 minutos. Obrigada, André. Todos estão nos ouvindo? Obrigado. Sim, Natália. É possível a gente apresentar em dupla? Sim, claro. Como vocês acharem melhor, Natália? Seguindo os 15 minutos previstos, tá bem? Tá ótimo. Perfeito. Eu vou compartilhar agora a apresentação. Vocês conseguem me ver? Tá, eu vou te sinalizar quando aparecer a apresentação. Por enquanto, ainda não. Só um instante. Agora sim, Natália, perfeito. Perfeito? Ótimo. Então, o nosso trabalho intitulado Bibliografia Fora do Armário, o que nos revela a ciência da informação brasileira sobre questões de gênero e dissidências sexuais, celebra a segunda parceria realizada pelo Bruno e por mim dentro desse evento. Então, desde já, a gente já agradece mais uma oportunidade de compartilhar os nossos estudos, né? E a gente começou a nossa parceria sobre estudos sobre essa temática com a publicação do livro Do Invisível ao Visível, Saberes e Fazeres das Questões LGBTQIA+, na Ciência da Informação. Então, foi assim que a gente se conheceu. Ao final da apresentação eu mostro como é o livro, né, e já anunciamos que vai ter segunda edição prevista para 2022. Vou passar a apresentação. Pode falar, Bruna? Bom dia a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui, né? Segundo ano com a Natália e terceiro ano de arte da bibliografia, né? Dizer que trazer essa temática da bibliografia fora do armário é importante, né, para esse seminário, porque a nossa ideia aqui é dar visibilidade àquilo que está invisível, né? E o próprio termo fora do armário é um termo muito utilizado na comunidade LGBTQIA+, para mostrar às pessoas que não têm medo, não têm mais vergonha de ser o que são, né? LGBTQIA+, e não esconder mais a sua orientação sexual e nem sua identidade de gênero. A nossa apresentação vai ter uma breve introdução, depois a gente vai falar sobre os objetivos, os procedimentos metodológicos, os resultados, as considerações finais e as referências.
É importante a gente falar que a nossa pesquisa, ela está em andamento, né? A gente está na etapa de organização, porque a gente se propõe a discutir, a apresentar, né, um repertório bibliográfico sobre essas temáticas na ciência da informação brasileira. O estudo, então, aborda as questões de gênero e dissidências sexuais no campo da ciência da informação e tendo em vista reunir os materiais bibliográficos que possam contribuir para a compreensão e disseminação da informação referente a pessoas dissidentes sexuais pertencentes à população LGBTQIA+. Então, a gente vai pegar dentro de algumas plataformas, que vamos falar posteriormente, estudos sobre a temática, né? E a gente decidiu fazer esse estudo para popularizar o que está sendo produzido em relação aos estudos de gênero e sexualidade no Brasil, e também para reunir os pesquisadores, né, de uma certa forma, dentro de um único documento. Bruno? Só estou esperando o objetivo geral desse estudo, né? Esse estudo tem como objetivo geral a elaboração de um repertório bibliográfico sobre as questões de gênero e dissidências sexuais na ciência da informação brasileira de 1972 a 2020, né? A gente escolheu esse período porque é o período em que a BRAPS começa a divulgar na sua base de dados os artigos produzidos na ciência da informação. Como objetivos mais específicos, né, a gente tem um mapeamento da produção científica sobre questões de gênero e sexualidade nas bases, né, tanto na BRAPS, que é a principal base de dados de ciência da informação no Brasil, como na BDTD, que é a base de dados de teses e dissertações do IBICT, e a CAPES, né, o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Né, foi o cenário em que a gente escolheu delimitar a nossa pesquisa. Para isso, a gente escolheu também alguns termos para fundamentar a nossa busca, né, termos que se relacionam com a temática, gênero, sexualidade, LGBTQIA+, LGBT, e a partir disso outros termos que consideramos importantes para a coleta. Após isso, a gente tem como outro objetivo a sistematização e a divulgação desse repertório bibliográfico sobre questões de gênero e dissidências sexuais, e também pretendemos atualizar ano a ano, à medida que forem sendo publicados mais artigos sobre a temática. Bruno? Os procedimentos metodológicos, né? Essa pesquisa tem natureza qual e quant, né? De caráter exploratório e bibliográfico, na qual será realizado um levantamento de artigos científicos, teses, dissertações sobre a questão de gênero e dissidências sexuais para a elaboração de um repertório bibliográfico da CI brasileira, tendo como base de coleta de dados a BRAPS, a BDTD e o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, esse é um pouco do nosso percurso, né, para a elaboração desse repertório bibliográfico, né, que é o primeiro na ciência da informação sobre as questões de gênero e sexualidade. Além disso, a gente também vai indicar alguns livros que estão sendo produzidos. Destacamos o que a gente lançou, do Invisível ao Visível, Saberes e Fazeres das Questões LGBTQIA+, na Ciência da Informação, e também o Primavera Não Binária, que está com previsão de lançamento para o ano de 2021, que são publicações sobre a temática também que vão incluir, vão integrar parte desse estudo. Agora a gente vai apresentar alguns resultados, né, preliminares que a gente tem. A gente fez um levantamento na base de dados da BRAPS e a gente encontrou num universo de 19.225 trabalhos científicos indexados nessa plataforma, um total de 57 dentro dessa plataforma que tem 57 periódicos científicos indexados. A gente encontrou um total de 49 trabalhos que se relacionam com um tema de pesquisa, ainda que não se tenha o objetivo específico de voltar para essa população, mas que mencione nas palavras-chave, no resumo e no título algo relacionado a essa temática. Só para lembrar, Nath,
que é menos de 1%, né, dos periódicos totais, né, da BRAPS. Menos de 1% tem a temática de gênero e sexualidade. Isso, e a gente acredita que a partir da divulgação, né, desses materiais e da publicação de temáticas que se relacionem com isso, incluindo as bibliografias, os repertórios bibliográficos e catálogos, a gente possa ampliar esses estudos à medida que entendemos que eles são essenciais para o desenvolvimento da temática, né, de estudos sobre o tema dentro da área e fora dela. Na BDTD foram encontrados 21 resultados e no catálogo de teses e dissertações da CAPES foram encontrados 54 resultados, que serão também incluídos dentro dessa temática, dentro do repertório que a gente está organizando. Bruno? Resultados. Nesse sentido, podemos inferir que há uma incipiência de produções científicas nacionais na área da CI sobre as questões ligadas à comunidade LGBTQIA+. Porém, as produções registradas são fontes de informações importantes para o desenvolvimento de futuros estudos e para a promoção da visibilidade de estudos de gênero e de dissidências sexuais relacionados à população LGBTQIA+, na biblioteconomia e na ciência da informação. Cabe aqui também falar que a nossa preocupação também é trazer para a bibliografia um caráter mais social através desse trabalho, né? A bibliografia que é vista como arte, que é vista como disciplina, que é vista como fonte de informação, mas também que tem um papel social, principalmente para a comunidade, para as comunidades que estão de forma marginal nessa sociedade. Como considerações finais desse trabalho, ele se propõe a apresentar a produção científica da temática na área, por meio de um repertório bibliográfico, a partir da base de dados, tese e dissertação, e a gente tem a previsão de divulgar esse material ainda em 2021, né, com a realização da nossa pesquisa, e posteriormente a gente vai fazer um trabalho de divulgação dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, para que esse material seja cada vez mais incluído nas temáticas. A gente pretende disponibilizar gratuitamente esse repertório em formato livro, acessível a toda a população, né, do mundo, né? Então, é mais um resultado aí que a gente está esperando. Além disso, também temos pretensão de estender os estudos, né, incluir estudos também da América Latina, para a gente fazer um repertório que reúna perspectivas de forma nacional e internacional, mas também essa parte ela vai ficar para um momento posterior, né? Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou, né? A gente vai fazer um estudo com base nos referenciais sobre bibliografia, repertório bibliográfico e também estudos de gênero. E muito obrigada a todas e todos por estarem aqui presentes, por ouvirem a nossa apresentação e, se tiverem alguma pergunta, a gente aguarda. Muito obrigado a todas, todos e todes, e a gente fica aguardando as perguntas. Muito bem. Natália, Bruno, muito obrigado pela contribuição. Nós faremos ao final da sessão uma rodada de perguntas, está bem? E agora eu convido, então, para a última apresentação da segunda sessão, do último dia do Seminário Arte da Bibliografia, Adriana Isidório e Mayra Grigoletto, ambas da Universidade Federal do Espírito Santo, com o trabalho O Livro no Sistema Prisional no Estado do Espírito Santo, Dispositivo Social na Pandemia, Il Libro nel Sistema Carcerario nello Stato do Espírito Santo, Dispositivo Sociale nella Pandemia. Mayra, Adriana, sejam bem-vindas. Obrigada, André. Deixa eu acessar. Você está vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não, Adriana. Eu te escuto bem? Sim, mas você agora está vendo? Também ainda não. Valentina? Tu senti, Valentina, la immagini?
di Adriana. Ti vedi? Slide. Ah sì, adesso No, sì. la Agora sento sì. e adesso vedo, sì. Sì, agora sì. Adesso sì. Grazie, Valentina. Sim, Você está Adriana. vendo? Agora Sì, sim. Adriana, sì. Sim, está em modo apresentação? Perfeito, Adriana. Okay. Muito obrigado. Assim, só um momento. Boa tarde, né? Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desse evento, juntamente com a minha orientadora, Mayra Grigoleto, e falar sobre o papel no sistema prisional no Estado do Espírito Santo, dispositivo social na pandemia. E esse estudo, ele, né, que está em desenvolvimento, tem um apoio financeiro, né, desde março, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, né? E para iniciarmos a nossa apresentação, iremos apresentar um pequeno trecho, né, da música, de um rap, né, Diário de um Detento. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Diário de Detento, ele é uma música, né, um rap do grupo Racionais MC, lançado em 97, e fala sobre o massacre, né, do Carandiru, em São Paulo, ocorrido em 2 de outubro de 92, e essa música ela traz, né, o suplício vivido pelos condenados e faz refletir a falta de políticas públicas no sistema prisional, né? E esse estudo ele está vinculado ao meu projeto de mestrado, né, que está em desenvolvimento pelo PPGC e UFES, onde eu pesquiso o papel da biblioteca no sistema prisional, né, do Estado do Espírito Santo. E que foi embasado na minha vivência em 2014, como instrutora no curso de auxiliar de biblioteca para os internos do sexo masculino, do regime fechado, né, nas penitenciárias de Vila Velha 1 e 2, integrantes do Complexo do Xuri, e baseado nessa vivência e questionamentos sobre o uso e importância do livro no cárcere, né, durante a pandemia, esse estudo traz a seguinte problemática. Qual o papel social do livro no sistema prisional do Estado do Espírito Santo durante a pandemia? Né? E pelo exposto, temos os objetivos nessa pesquisa de reconhecer os livros como dispositivos sociais no sistema prisional, né, do Estado do Espírito Santo e abordar como o livro ele é uma fonte para a transposição da realidade no cárcere, né, e as potencialidades e limites do uso dos livros em períodos, né, de restrições sanitárias e também a importância do livro para os internos durante a pandemia, né, porque a realidade prisional no Brasil é bastante preocupante e pelos dados apresentados no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, né, de 2019, que são dados de 2019 publicados em 2020, né, relata que o sistema prisional brasileiro ele tem uma população carcerária de 773.151 indivíduos privados de liberdade em todos os sistemas, em todos os regimes, né, aberto, semiaberto e fechado, e desses 23.427 são presos custodiados pelo sistema prisional, distribuído aí em 36 unidades, né, sendo que dessas 34 possuem bibliotecas. Então, por que tanto indivíduo privado de liberdade se o sistema possui ferramentas, né, que possa auxiliá-los? Então, uma delas é a biblioteca, né, que traz aí no artigo 21, a Lei 7.210 de 84, que é a nossa, né, Lei de Execução Penal, traz que cada estabelecimento prisional, ele tem que possuir, né, uma biblioteca para uso dos reclusos, com livros, né, instrutivos, recreativos e didáticos. E as unidades onde eu trabalhei, tem até uma foto aí, né, da unidade 1, que as bibliotecas eram bem equipadas, né, com livros variados e carrinhos, né, e com estantes novas. Mas que durante a pandemia a biblioteca ela não foi utilizada e geralmente são 5 internos que trabalham dentro, né, das unidades, pelo menos da minha vivência aqui do Estado do Espírito Santo. E assim, né, como nós, aqui fora, nós temos de seguir protocolos, né, de prevenção no sistema prisional, lá também possui, o sistema prisional também possui alguns,
né? E então elaboraram um manual de recomendações para a prevenção e cuidado da Covid no sistema prisional, né? Organizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, e estabelecidos pelos Ministérios, né, da Saúde e Organização Mundial também da Saúde, né, para controlar essa proliferação do Covid no sistema penitenciário. E o interessante é que nesse manual não fala nada sobre biblioteca e nem livros, né? Então traz em destaque as atividades essenciais, né, para os apenados durante essa pandemia, mas a biblioteca não é essencial, né? Então, a Secretaria de Justiça aqui do Estado, né, do Espírito Santo, elaborou também, né, um protocolo e estabelecendo também diretrizes, né, cuidando da higiene e da saúde dentro das instalações. E para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, né, esse nosso estudo, nossa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né, exploratória e com os procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e também a coleta de dados. Ela foi dividida em 2 etapas, sendo a primeira esse levantamento bibliográfico em diferentes bases de dados, livros, né, e essas orientações e manuais, né, sobre a prevenção do Covid. E na coleta de dados, o questionário foi aplicado, né, submetido em dezembro de 2020 à Subgerência de Educação das Prisões. E selecionamos, então, aqui, né, alguns marcos teóricos para embasar nosso estudo, e nas contribuições da Sociologia da Ciência, né, e a Ciência da Informação sobre biblioteca e seu papel social no processo de aquisição, né, do conhecimento no ambiente prisional, trazemos os estudos de Latour, que relata que as instituições como bibliotecas não são simples meios que se podem dispensar, né, e principalmente nesse contexto, né, de pandemia. E Souza e Pinto, ele fala que do poder das bibliotecas, né, para promover efetivamente a população carcerária, a informação e as possibilidades de reconhecer seus direitos, né, e deveres para ampliar os conceitos e despertar aí o gosto da leitura. E, além disso, né, nos apontamentos da bibliografia para a apropriação dos acervos, né, das bibliotecas na visão de Serrai, que conceitua que a bibliografia ela é como a mãe de todas as disciplinas, né, e que se ocupa de organizar e estruturar as comunicações escritas, passadas, né, e de hoje, né, registradas e transmitidas. E ele também fala que a história, né, que a bibliografia, ela é a história das bibliotecas enquanto história, né, seleção, peculiaridades e caracterização das coleções de livros, né. E nós também buscamos na genealogia do poder de Foucault as abordagens sobre o conceito de dispositivo. Ele fala que a função do dispositivo é responder à urgência, né, a uma urgência, então, nesse período principalmente, né, de pandemia, e nesse sentido ele fala que o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre os elementos. Então, nesse contexto, né, prisional, o livro ele pode ser esse dispositivo, e essa rede que interliga, né, o apenado, a instituição, o social, ele é esse dispositivo. Bem, e né, sobre a conceituação de história do livro, a importância, né, do livro, nós estamos estudando Chartier, né, que traz a leitura, é sempre uma apropriação, uma produção de significados para a liberdade que o leitor possui, né, com o livro. E Walter Fonseca e Cury, né, fala que o livro representa um objetivo distintivo, né, e de dignidade e saber. E para Fernandes, né, e outros autores, as histórias relatadas nos livros muitas vezes são acontecimentos da vida real do apenado, né, e em outros casos traz a fantasia de uma sensação mínima de liberdade. É isso que o livro, né, o papel social dele traz, né? E durante a pandemia, as visitas de familiares e atividades dentro do sistema prisional foram suspensas, né? E Sanches, ela fala que por causa da pandemia, né, gerou fatores, a restrição da circulação dentro do sistema, né, do espaço prisional. E, por causa da pandemia, gerou fatores agravantes das tensões, como fortes implicações emocionais para o aprisionado,
Então, isso a nível de Brasil, né? E no sistema prisional do Espírito Santo, inicialmente, a distribuição de livros ela foi suspensa, né? E posteriormente cada unidade ela retomou as distribuições desses livros, né? Mas o livro nesse período é uma fonte muito importante de informação, né? E pode contribuir para o crescimento intelectual e social do interno, né? Além de trabalhar a ociosidade e tensões, né? Conforme relatado por Sanches. Mas por que suspender os empréstimos desse período? Foram os nossos questionamentos, né? Durante a pesquisa, e para compreender esse processo, né, foi aplicado o questionário via e-mail, né, a subgerência de educação, né, e que foram, né, analisados, que fala, né, foram baseados nas visões do sistema prisional sobre, né, da secretaria, né, sobre os serviços da biblioteca, né, e para eles os livros são importantes, porém não são essenciais para a vida do preso. Garante a aquisição de conhecimento, desenvolvimento intelectual, ampliação da visão e reflexão sobre o mundo, transpondo os limites da imaginação. Então, e proporciona entretenimento, redução da angústia, né, essa questão da ociosidade e melhoria da qualidade de vida dos apenados por meio de acesso à informação e à cultura, porque o livro, né, é uma fonte de informação muito importante no sistema. Antes, essa questão não são essenciais, né? Esse que é um contraponto aí da nossa, né, pesquisa. Pelas visões apresentadas por diferentes agentes, né, do sistema que responderam, né, esse questionário, acreditamos que há, né, uma consciência do valor social das bibliotecas, né, e do livro para o sistema, né, tanto para a instituição, e principalmente para os apenados, mas que ainda faltam diretrizes a serem consolidadas, né, vocês perceberam ali na análise de dados, né, dos não essenciais, né, mas esperamos que esse estudo possa contribuir para futuras pesquisas na área, né, e consolidar essa consciência do valor, né, que o livro tem, sendo esse essencial, sim, né, os nossos estudos relatam isso, que ele é essencial, né, na realidade do cárcere, né, principalmente nesse período e posteriormente também. Nossas considerações finais em relação ao uso do livro no sistema, né, ele é muito importante e faz necessário, né, esta compreensão desse dispositivo social, e que o dispositivo livro, ele deve ser pandêmico no sistema prisional do Espírito Santo e deve ser disseminado em rápida e larga escala, permitindo acesso a diferentes saberes, né, custodiados pela instituição que controlam acervos e os indivíduos. As nossas referências, né, Gracie. Obrigada. Adriana, muito obrigado pela contribuição. Agradeço a você e a professora Mayra. Sim. Neste momento retomaremos então algumas perguntas que foram elaboradas não só na segunda sessão, mas também perguntas que foram elaboradas na primeira sessão do dia de hoje, mas que não tivemos tempo ainda para responder. Portanto, faremos na ordem, não é? Na ordem com que essas perguntas chegaram até nós. Mas eu pergunto inicialmente à Fiammetta, a professora Fiammetta, se ela deseja formular as questões destinadas ao professor Barbieri. Sì, allora vado a recuperare. In realtà, allora, la domanda che volevo fare al professor Barbieri, che chiedo innanzitutto se è connesso. Così. Non so se il professore è connesso. Sì, sono connesso. Sì, va bene, grazie professore. Che così la facciamo in maniera opportuna.
Allora, la relazione l'ho trovata interessantissima, non lo dico per piaggeria, ma ha sollecitato, almeno insomma, mi ha sollecitato un interrogativo che probabilmente risiedeva già dentro di me, ma credo che tu sia la persona assolutamente più adatta per rispondere. Allora, hai presentato lo strettissimo rapporto tra storia del libro e della bibliografia, che anche le relazioni poi che hanno seguito hanno confermato attraverso insomma, dei casi specifici, delle ricerche su casi. Anche sulla contemporaneità, anche quelle sulla contemporaneità, alla fine sì, confermano sì, questa idea. Certo. E dopo infatti la domanda si collega anche un po' esattamente a un ragionamento di tipo cronologico, no? Diacronico rispetto alle discipline. Quindi questo legame, la bibliografia adesso l'abbiamo anche visto dalla giornata di ieri, si trova un po' in cerca di una ridefinizione delle sue parti, dei suoi rivoli. Domanda, cosa pensi tu riguardo ad una autonomia disciplinare della storia del libro, domanda che può essere anche ripresentata per la storia delle biblioteche? Cioè, trovi che queste due scienze, storia del libro, storia delle biblioteche, abbiano potuto, a differenza della bibliografia, confermarsi in maniera autonoma per quanto riguarda la loro natura ontologica, concettuale, ma anche strumentale, senza invece margini di dubbio e di confusione rispetto a ciò che sta accadendo alla bibliografia? E ritieni forse che sulla base di questa possibilità esistano forse per la contemporaneità due bibliografie? La tua domanda è troppo difficile, non sono capace di rispondere. È vero. Io penso che le forbici servono se tagliano, cioè che ognuno di noi deve creare secondo la situazione che deve affrontare, possa essere di studio storico, di applicazione invece più pratica, magari anche nell'organizzazione di una bibliografia, debba mettere in gioco una serie di competenze e di intelligenza che di volta in volta gli danno la soluzione, gli offrono il modo migliore di svolgere le cose. Quello che io ho voluto anche polemicamente attaccare è un modo appunto ideologico di affrontare i nostri studi, perché si può appunto fare una storia del libro in cui in realtà tu i libri non li sai neanche descrivere. Ci sono storici del libro che non sarebbero capaci di fare una scheda su un'edizione del 500, ok? Allora, evidentemente questo dice che è una storia, sono gli storici della mente, per parafrasare, sono degli storici di fantasia, ma non sono degli storici del libro. Così ci sono dei bibliografi che giocano su termini, su cose, ma poi non sanno storicamente collocare gli elementi. Io credo che invece la strada giusta sia proprio quella di aiutarci fra di noi, o quantomeno che ognuno di noi riesca a mettere insieme dei dati in modo tale da poter arrivare, cioè il fine non è né la storia del libro, né la storia, né la bibliografia, né la storia della bibliografia, neanche la bibliografia analitica, come ho mostrato, perché la bibliografia analitica nasce per fare edizioni di testi. Se io la uso per giocarci sopra, faccio delle cose stucchevoli. Invece devo arrivare a fare storia della cultura scritta. Io credo che questo sia il vero tema, in cui ci sono dentro tanti metodi, tanti modi, però non posso ammazzare tutto facendo solo statistiche. Le statistiche servono per certe cose, possono servire per certe cose, però non ci dicono, ad esempio, la realtà di una produzione editoriale, perché la statistica mette insieme il librettino di quattro paginette con il volume che vale sempre 1. Non funziona.
Cioè, in sostanza, possiamo dire che il metodo ogni volta proposto il metodo è determinato dall'oggetto, non da cosa penso io. Punto. Questa è una cosa. Analisi comunque dall'obiettivo di quella ricerca che mi do, che poi magari fallisce, però è un test che io faccio pensando che sia raggiungibile un certo tassello rispetto a quella storia della cultura. Ecco, quello che non vorrei che venisse fuori, che ho voluto fare una predica in cui attaccavo tutti. Io voglio fare una cosa, voglio dire che dobbiamo correggerci l'un con l'altro per riuscire ad adeguare quello che diciamo agli oggetti, per renderli conoscibili. E questa è un'avventura che si ripropone ogni volta secondo modalità diverse. Tutto qua. Non posso applicare semplicemente delle regole. L'applicazione delle regole lo può fare, ma neanche il pasticcere lo può fare. Quindi comunque un bel gioco, una bella sperimentazione, che poi fondamentalmente è l'atteggiamento che l'anima cerca. È tutto sperimentazione e idea. Quando ci perdiamo invece in elucubrazioni, perdiamo tempo. Lasciamolo fare ai filosofi che lo sanno fare meglio. Sì, poi dopo appunto c'è anche comunque l'atteggiamento, poi dopo quello magari verrà fuori sicuramente dalle conclusioni, no? Che insomma ci sono tanti ordini di pensiero, perché ci sono tante fra di noi, bibliografi, tante formazioni diverse, e questo è inevitabile che condizionino poi gli obiettivi e il metodo, no? E quindi, come dici tu, mi sembra insomma una bella apertura alla collaborazione, ma anche spesso alla distruzione di propri preconcetti. Cioè è un cammino, è un riadattarsi a seconda di quello che la realtà propone, quindi un'interpretazione che tu ogni volta vai cercando secondo anche gli strumenti che via via vengono fuori, che si rinnovano. Grazie Edo. Buon lavoro. Grazie. Grazie Fiammetta. Perfetto. Fiammetta, scusami, professore Barbieri? Sì. C'è una parte tua, vero? Sì, professore, cercherò di fare una domanda in italiano, quindi scusami per eventuali... Meno male, se fossi in brasiliano non capirei. Va bene, grazie mille professore. Va bene. Professore, il suo contributo è stato brillante e alcuni elementi mi hanno riportato al lavoro di Carl Speroni nell'articoli What historians of the book needs to know about bibliography. In questo articolo Speroni sottolinea: per la rivista Book History, la storia del libro comprende l'intera storia della comunicazione scritta, la creazione, la diffusione e gli studi del manoscritto e della stampa in qualsiasi mezzo. Comprende libri, giornali, periodici, manoscritti e altri oggetti stampati effemeri. Come nella bibliografia, professore, abbiamo ampi significati per la storia del libro, cioè un senso ampio. Non sarebbe necessario, professore, distinguere tra una storia del libro radicata nella storia culturale o a una storia del libro con una radicale bibliografica? Questa è la prima domanda, professore. La seconda, ci sarebbe la ricerca di un spazio politico per la storia del libro a scapito occulto di una lettura distorta che molti storici hanno fatto o fanno della bibliografia, cioè come una disciplina priva di critica. Non so se mi faccio chiaro, professore. Dunque, se ho capito, direi queste due cose. Sul primo aspetto, io credo che le cose vadano insieme, cioè che
che quando io mi occupo di libri antichi soprattutto, quindi la mia visione è un po' deformata da questo è ovvio, ma non puoi fare veramente storia del libro se non sai usare gli oggetti, vederli. Io dico sempre ai ragazzi, guardate il libro, guardatelo, guardate come è fatto, guardate come è scritto, guardate come è impaginato, guardate come si gira, guardate gli strumenti che ci sono per usarlo. E questa è la storia del libro, cioè fare storia del libro è capire questo. Poi ci sono anche i documenti esterni, naturalmente, il commercio, la censura, che so io. Ma è questo complesso che è insieme. L'arte di chi studia i libri è questa capacità di vedere tutto insieme. E questa capacità, la citazione di Sordet che ho fatto all'inizio, indicava proprio questo, questa capacità di vedere tutto insieme. È difficile, certo che è difficile. Ci vuole del tempo, ci vuole concentrazione. Si sbaglia, sì, si sbaglia anche. Però questo è anche il fascino del lavoro. Allora si capisce che talvolta gli storici, certo che lo storico dell'arte, lo storico dell'illustrazione, sono nostri vicini, talvolta vogliono occupare il nostro spazio, ma non lo sanno fare, cioè, noi abbiamo delle competenze in più che vanno messe in gioco. Questa mi pare l'essenza della vicenda, cioè che bisogna avere la pazienza di ridisegnare sia la storia del libro, sia la bibliografia, diciamo così, storica, che non è la storia della bibliografia, è la bibliografia applicata, diciamo così, vista in una chiave storica. Applicare appunto, ho usato questa formula di Petrucci perché mi piace tanto, mi pare sinteticamente interessante, perché ci mostra come la storia della cultura scritta sia una prospettiva veramente grande, importante. Certo, dopo uno dice, sì, ma ad esempio come fai a studiare i manoscritti greci? I manoscritti greci ci vuole un paleografo che si occupa della cultura bizantina. Io ne capisco, ma poco, cioè, ovvio, d'accordo. I manoscritti etiopi, chi di noi conosce i manoscritti etiopi? Cioè nessuno, o quelli armeni. Cioè, dopo, certo, ci vogliono tante specializzazioni, però forse la capacità proprio, se è chiaro lo scopo, allora dopo si trovano i compagni di strada. Ecco, i compagni di strada si trovano se si sa dove si vuole andare, diciamola così. Grazie. Sì, grazie mille, professore. Perfetto. Bene, adesso em português, eu seguirei então com as perguntas. Em realidade, inicialmente duas perguntas para o professor Murilo, que esteve conosco na primeira sessão. Murilo está presente? Estou. Que bom. Murilo, Traduco la domanda anche in italiano, così tu farà la traduzione, Fiammetta, in italiano? Sì, farà sì. la traduzione? Sì. La leggo adesso in portoghese. Murilo, a primeira pergunta. Que diferenças e semelhanças teórico-práticas existem entre bibliógrafos e catalogadores? Scusi? Come? Non ti sento, Fiammetta? Devono spengere il microfono. Adesso per parlare c'erano dei microfoni aperti, non si sentiva nulla. Ah, non si sentiva nulla, va bene. Sì, io faccio prima la domanda, va bene? E dopo Murilo apre il microfono. Va bene? Murilo, então farei as duas perguntas. Que diferenças e semelhanças teórico-práticas existem entre bibliógrafos e catalogadores de livros? É a pergunta feita por Felipe Menezes, da UNAM, do México. A segunda pergunta, Murilo. Como você relaciona as bibliografias e os catálogos com outros sistemas produzidos hoje, como repositórios institucionais, bases de dados para fins bibliométricos, bases de dados científicas, bases de dados cadastrais, etc.? Quais seriam os elementos que fundamentam todos esses sistemas?
Como fazer uma transposição didática para uma formação abrangente? Perguntas essas realizadas pela professora Cristina Ortega. Vamos lá, Murilo. Bem, posso responder? Sim, Murilo, sim. Tranquilo. Bem, vou começar com a do professor Felipe Menezes. Essa questão de semelhanças e diferenças teóricas e práticas, em princípio, elas não deveriam existir, mas, por outro lado, elas existem e também deveriam existir, mas que não existem, né? Por quê? Porque eu imagino que é a finalidade, ou seja, do produto que deve não sei se a palavra de repente seja moldar, mas é que deve definir, tá? Esse conjunto de práticas que estão relacionadas aos bibliógrafos e aos catalogadores. Tá? Sim, o princípio do que eu visualizo é esse. Tá? Com relação às perguntas que Cristina fez e que também tem uma relação com o que o professor Felipe fala, eu vou começar respondendo para ela sobre as questões da transposição didática, né, para uma formação abrangente. De fato, a gente precisa repensar essa formação no Brasil, sobretudo, né, que é a nossa realidade, e, enfim, eu imagino que em algumas outras realidades isso também seja um problema, que é de repensar a posição dos campos da bibliografia e da documentação, porque a gente, de fato, assim, vem perdendo esses contributos, tá? Ou então, quando a gente não perde, eles ficam diluídos e desconexos. E aí a gente não consegue estabelecer essas relações que a Cristina coloca na outra pergunta dela, que é de bibliografias, catálogos e as relações com outros produtos documentários, tá? Enfim, a base é a mesma, né? E, claro, são as finalidades que definem esses produtos. Então, como a gente imagina que eles vão se vincular, né? Então, eu acredito que isso passa também por essa formação, essa transposição didática, e que a realidade brasileira, né, ela precisa, né, se reconectar com suas bases iniciais. E, por fim, quais os elementos que fundamentam todos esses sistemas? Enfim, para mim, os contributos da bibliografia e da documentação. E claro, dentro dessa perspectiva, né, eu creio que não só esse evento, e, claro, e todas as outras iniciativas que a gente viu aqui, com a história do livro, com a brilhante apresentação do professor Barbieri, e a professora Elisa também fez uma boa apresentação sobre tudo isso, e a sua também, André, eles demonstram essa necessidade, porque a gente já não pode também compreender essas bases isoladamente, a gente tem que fazer essas conexões com a história do livro, né, com a questão dos públicos e as demandas dessas instituições. Então, eu acredito que todos esses elementos também podem encontrar base guarida na bibliografia e na documentação. É isso. Perfeito, muito obrigado, Murilo, pelas respostas. Bem, seguindo então uma pergunta feita ainda na primeira sessão, uma pergunta feita para mim pela professora Cristina Ortega. Cristina então me pergunta: a despeito da presença dos exemplares da bibliografia de Gesner no Brasil, quais os impactos disso para o país? Que valor é atribuído a esse material pelas bibliotecas que o possuem? E, por fim,
quais estudos foram feitos sobre esse material, além dos seus estudos? Cristina, muito obrigado pelas suas perguntas. Tentarei, então, aqui respondê-las de forma separada, embora creio que são perguntas que se interrelacionam diretamente, não é? Os impactos para o país dos exemplares de Gesner, né, que existem aqui. Bem, especialmente considerando Bibliotheca Universalis e Aspandecte, né, esses impactos eles ainda não estão delineados, Cristina, mas há uma variação nesse aspecto, pois algumas dessas obras hoje podem ser encontradas digitalmente, não necessariamente aqui no nosso país, mas em outras bibliotecas. Portanto, se o interesse é eminentemente informacional, o impacto ele não seria tão significativo. Entretanto, se a perspectiva é justamente olhar para os percursos que esse exemplar percorreu, para os seus elementos materialísticos e as particularidades que o compõem, então eu percebo que os impactos eles são potentes, porém eles ainda precisam ser trilhados. E qual o valor que essas obras têm para as instituições que aqui eu mencionei, né? Eu compreendo, Cristina, que o valor que essas obras têm para essas duas instituições, guardadas as proporções, porque de um lado estamos falando de uma biblioteca nacional de caráter institucional, e de outro lado estamos falando de uma biblioteca monástica de característica eclesiástica e privada, né? Eu creio que nos dois casos esse valor existe, mas existe enquanto objetos, enquanto patrimônio bibliográfico, né? Ou seja, esse valor, então, ele é atribuído por essas instituições, muito menos, Cristina, pelo real conhecimento do alcance epistemológico que essas obras têm dentro do campo que nós estamos aqui discutindo, né? E muito mais pela posição cronológica que essa obra tem dentro da história do livro, enquanto um livro antigo, e aqui o conceito de livro antigo até 1500, e associado a essa dimensão autoral do polímata Gesner. Eu creio, Cristina, que somente com conhecimento dessa dimensão histórico-epistemológica da obra de Gesner é que nós poderemos, então, alcançar ou ampliar esse valor que eu entendo ser necessário sobre as obras de Gesner no país. E, por fim, você me pergunta sobre quais estudos foram feitos sobre esse material, além dos seus estudos. Cristina, no Brasil eu desconheço. O exemplar da BN, por exemplo, ele é referenciado de forma veloz em alguns fóruns sobre restauração de livros, por exemplo, em que se evidencia os percursos técnicos de restauração sobre a obra de Gesner. Mas essa tentativa de verticalizar um pouco os estudos gesnerianos no nosso país, eu desconheço. E eu me arrisco a dizer, inclusive, Cristina, no próprio contexto latino-americano e ibero-americano. Portanto, eu venho tentando trilhar um caminho de pesquisa que bebe da fonte de uma tradição bibliográfica italiana, não é? Os estudos da professora Sabo, o professor Serrai, Bálsamo e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, tentando criar um território próprio, um território dos trópicos em que pense o Gesner dentro dos trópicos. Então, esse é um pouco o percurso, Cristina. Por fim, até o momento, temos uma pergunta, também feita pela professora Cristina Ortega, ao Bruno e à Natália. Bruno e Natália, qual a porcentagem de trabalhos que vocês encontraram considerando os mesmos tipos de categorias de análise e não apenas a totalidade de trabalhos indexados das bases de dados utilizadas? Segunda pergunta, é um pedido de comentário. Gostaria que comentassem a ideia de bibliografia com viés social, que vocês citaram na apresentação, fazendo um contraponto com a ideia de bibliografia sem viés social. Natália, Bruno. Bruno, tá aí? Andrea, poi direi invece per la parte per la quale la professoressa Ortega voleva commentare, di invece rinviare quel commento suo alla tavola, cioè alla tavola rotonda, alle discussioni finali che faremo. Cioè adesso di rispondere alla domanda, poi dopo la professoressa Ortega che voleva intervenire dopo la fine delle domande quando apriamo la discussione.